tá aí nessa apostila, eu não li, eu não assisti, eu vivi isso daí. E eu não inventei isso daí, o mais importante é isso. Eu aprendi o que está aí com profissionais como vocês. Eu usei das conexões que eu tinha do transporte, do aprendizado de várias empresas para formatar esse curso. Cada curso que eu faço de gestão de operação aberta tem mais pessoas e é sempre em um lugar diferente. Porque eu estou sempre em busca dessa frequência diferente com as pessoas e com os lugares, com os processos. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com grande prazer hoje que eu recebo aqui um cara que esteve no meu curso há um ano atrás, em março de 2022, a Amaury da Praxio, by NS Tech. É isso aí. Não é isso? Amaury, seja muito bem-vindo, um cara que bateu um papo comigo lá no curso, a gente depois trocou ideia, né, pelas redes sociais aí, pelo WhatsApp, um cara que tem experiência demais, eu acho que tem experiência aí para gravar uns 4, 5 episódios. Um pouquinho dá para chegar lá, mas quem sabe. Mas então vamos começar lá do início. Como é que você foi parar no busão? E depois você vai contar como chegou na Praxio. E como é que começou essa jornada sua aí? Beleza. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos aí do canal. Obrigado pelo convite. Estou realmente muito feliz de estar aqui participando. Para quem não está ainda, se inscreve, ativa o sininho aí, compartilha, porque só tem conteúdo bacana aqui, cara. Então, obrigado. Fiz parte do curso aí também. Quem não fez, segue a dica que vale a pena. Vale muito a pena. Obrigado pelo convite. Show de bola. E parabéns pelo estúdio, cara. Que estúdio maravilhoso. Legal, caixa preta do busão. Caixa preta do busão. Eu espero que saia segredo. Não sei se vai sair, não, mas vamos ver. ver. Vamos conversando e quem sabe sai. Mas parabéns, tá muito show. Cara, minha história é a seguinte. Eu comecei como cobrador, né? E a história é engraçada porque eu não era pra ficar 6 meses de cobrador. Aí como você fala, depois que o diesel entra, dificilmente sai. E era engraçado porque, assim, eu na época, beleza, eu gostava, sou cinéfilo, adoro filmes, adoro assistir filme, então eu decidi abrir uma videolocadora. Sabe aquele cara que você fala, eu gosto de uma coisa e... Era em VHS ainda, assim? VHS. E depois foi pro DVD e tal? Não, na época do VHS. Na época do VHS. Aí, concorrente da Blockbuster. Isso, a antiga Blockbuster, exatamente. E, cara, justamente a fita VHS é cara pra caramba. Então, dependendo do filme, dependendo da distribuidora que saía, a fita era muito cara. Muito cara. E eu não tinha outro emprego. Era dali, o dinheiro sairia dali. E aí, o que acontece? Chegava, final de semana, beleza, alugava bastante fita e tal. Aí, o dinheiro, cadê o meu Prolabore, né, meu? Eu falei, vou tirar um dinheirinho daqui. Tirava o dinheirinho, mas quando chegava no mês seguinte, já tem... tem 3 vinham... A gente tinha um pessoal que vem trazer o catálogo dos lançamentos e tal. Cara, tinha mês que vinha 7, 10 lançamentos. Falei, como aguentar isso? E você tinha que investir. Eu comprar computador, na época eu consegui comprar computador, consegui comprar impressora, tudo de lá. E aí as fitas caras, eu falei, me dá 2 dessa daqui, uma dessa e tal. Chegava um momento que não conseguia pegar as 2, só conseguia comprar uma. E fazendo a continha, novo de empreendedorismo, não sabia nada, eu ajudava no computador lá um pouco, lá o sistema, só que falei, cara, sabe o que acontece? O problema é esse negócio de não ter o dinheiro fixo. Você não sabe quanto você vai ter. Se eu sei quanto que eu vou ganhar, dá pra você investir. Falou, vou ganhar 1.000, 2.000, vou investir esses 1.000, 2.000. É dinheiro garantido. Como eu não tinha, aí caiu na minha cabeça o quê? Falei, preciso de um emprego fixo. Se for com emprego fixo e eu ganho com a locadora, dá certo. E aí, um dos meus clientes era o quê? Cobrador de ônibus. Eu sabia que era cobrador, porque eu vi o ônibus rodando, em Itacoaxetuba, vi o ônibus rodando lá da Júlio Simões, e eu via ele de uniforme, ele ia lá buscar fita lá, alugava, aí um belo dia eu falei assim, homem, que ela trabalha de cobrador lá, como é que funciona, não sei o que, ele, não, é tranquilo, não sei o que, só saber fazer conta, eu falei,
tem salário fixo? Aí falou, tem, lógico que tem salário fixo, tem cesta básica. Falei, pronto, Não era por já... comissão, né? Já pensou Não. por comissão de passageiro, era bom. Não, eu falei, não, eu não conhecia, não fazia ideia do que é esse universo. Que era o ônibus. Não que é. Aí eu falei, não, tem salário fixo e tu. Eu falei, pô, será que eu consigo uma vaga lá? Ele falou, não. Aí na época ele me indicou pra ir lá na garagem, ficava lá no Jardim Caiubi, na Júlio Simões lá de Itaquá. Falou, não, vai lá e procura o Bezerrão. O Bezerrão era o chefe do sindicato. Aí vai ser se te dá uma força. Beleza. Peguei, fui lá. E aí, como toda empresa de ônibus tem um barzinho na frente, né? Sempre tem. Toda empresa de ônibus não tem como não ter, né, Você meu? sabe que eu brinco, eu já falei aqui no canal que a diferença entre as empresas de ônibus é o boteco da frente. Tem que ter, né, Tem cara? que ter um boteco na frente. Hoje em dia acho que tá mudando. Tem. Mas nessa época que você tá falando, tinha um boteco, tinha o carrinho de espetinho e o cara que vendia as pingas lá pro motorista, terminava a jornada e tomava. E tem aquele cara que vendia capa de ônibus, capa do cobrador. Capa do banco, tem sempre um cara desse vendendo ali do lado, ali sempre tem uns caras desses. Então, sapato, Vulcabras 752. Isso tinha, cara, pra caramba. Você vê que eu das antigas, junto comigo. Aí fui lá, que é o Bezerrão, falei, aí eu me apresentei, falou que eu queria trabalhar de cobrador e tal. Falei, não, beleza, senta aí, sério aí que eu já falo contigo já. Ele tomando a cerveja dele, e eu na minha cabeça, Alex, era o seguinte, eu falei, pô, vou ficar, é lógico, eu não queria trabalhar, ficar de cobrador. Na minha cabeça, vou trabalhar de cobrador de ônibus, não desmerecendo coisa, mas pra mim era, vou ficar só 6 meses. Porque meu negócio era a videolocadora. Vou ficar só 6 meses, me levando. Encontrar ali no ônibus, arrumar um dinheiro de sobreviver e investir. Na minha cabeça vou ter o salário fixo, né? Então é isso que eu quero. Ter aqueles dinheirinhos, contar com aquele dinheiro certeza. Eu falei, beleza. Cara, eu tomei um chá de cadeira aquele dia, mas tomei. Porque ele conversando, tomando cerveja, e chegava um, e chegava o outro, e eu lá sentado, esperando. Ele chegava outro. Cara, eu acho que eu devo ter ficado 1 hora e pouco lá esperando por ele. Aí quando chegou mais um lá e falou assim, o Luizinho tá lá? Luizinho era o encarregado de tráfego lá da garagem lá. Ele falou, não, ele tá lá na sala dele. Ele falou, eu vou lá falar com ele, que o rapaz aí quer trabalhar de cobrador, vamos ver se a gente consegue uma vaga. Aí ele olhou pra mim, cara, e ainda falou assim, cara, são 6 dias de trabalho, 1 dia de folga, tem certeza que é isso que você quer? 6 por 1? Eu olhei assim pra ele, o que veio na minha cabeça? Salário fixo. Salário fixo. Eu falei, pô, quero sim, é isso que eu quero. Então tá bom, vamos lá. Aí ele me levou lá pra conhecer o Luizinho lá, subiu na sala do Luizinho lá, e ele falou assim, não, tem vaga assim e tal, e era a matriz, como sempre, ainda é até hoje, é em Mogi das Cruzes, né? O Júlio Simões fica em Mogi, a matriz fica lá. Ele falou, não, vai lá na Mogi, e aí é contigo. Ele falou, ó, que eu só dou o pontapé, o negócio é contigo. Aí ele me indicou, fui lá pra Mogi das Cruzes, cara. E ali você já começa a ver que o negócio não é tão simples assim, né? Porque se não é chegar lá e falando que tá contratado. Pô, eu sou da época de fazer teste. Você faz um teste de matemática lá, continha. Tinha que passar no teste. Por aí você tira, você vê. Tinha que conhecer os vale-transportes, que eram vários vale-transportes. Exatamente, cara. Diferentes. Porque você fala assim, cobradora só, você recebeu o dinheiro, tá o troco. Não era só isso não. Não era só isso não, cara. Fiz um testezinho não era tão fácil assim também não, mas era um teste mais pra dizer que se você tem aptidão, pelo menos não é louco, né, vai pegar um dia a nota de 100 e rasgar ela, né, fiz o teste, aí beleza, passei, eu aprovei, cara, fiquei 3 dias só de fazendo a integração lá da coisa lá. Praticando, dizia naquela época. Praticando, isso em Mogi, beleza, entrei na Júlio Simões, isso já em 99, entrei e aí cobrador. E aí, como eu disse, era só 6 meses. Fui. Nessa de só 6 meses, como cobrador de ônibus, eu fiquei 3 anos. Exercendo a função de cobrador. Bastante tempo, então, de 3 anos, exercendo a função mesmo de cobrador. Mas como eu era recém formado em eletrônica, sou formado em eletrônica. Então eu falei, pô, eu tinha que tentar achar alguma coisa mais próximo da eletrônica. Não queria ficar de cobrador. Até porque... Já adiantando talvez algum assunto aí de cobrador, cara, eu tive assalto pra caramba, né? Vou querer saber dessa história do assalto aí. Mas antes de falar, o cara que era da locadora, que tinha aí a formação de eletrônica, eu percebo, você tem descendência oriental? Não. Porque os japoneses, você tem o olho meio puxado, não. Os japoneses manjam da tecnologia aí. Não, eu sou apaixonado por tecnologia. Show. Eu sou um apaixonado por tecnologia. Eu adoro tecnologia, gosto pra caramba, então eu já era uma coisa que me impulsa bastante. Eu adoro tecnologia. Então, eu fiz eletrônica por
opção minha mesmo. E aí, recém-formado, eu entrei na videolocadora porque eu gostava de assistir vídeos e tal, né? Sempre fui cinéfilo. Entrei como cobrador e aí falei, pô... E aí já a gente fala do assunto de assalto, que é o que mais me impulsionou pra não ficar mais como... Pelo menos não ficar como cobrador, pelo menos isso. E aí eu fiquei 3 anos na função e depois eu já... Eu sempre fui, Alex, um cara... Eu não gosto de me titular como inteligente, nada. Mas eu sou um cara muito esforçado e, no mínimo, curioso. Sou muito curioso. E comunicativo. Sou bastante comunicativo, mas curioso. Sou um cara curioso. E, pelo menos, o que me impulsiona é de eu não tentar. Sou movido até a desafios. Sempre fui assim na minha vida toda. E aí eu falei, cara, eu preciso achar algum meio que seja próximo à eletrônica. Então, o que era? Dentro de uma empresa de ônibus, o mais próximo da eletrônica é o computador. Era o computador, alguma coisa relacionada... CPD eu brinco que era CPD. Exatamente. Hoje é TI, mas na época era CPD. Isso. Mas aí você mudou, saiu do cargo de cobrador e foi pra... Então, eu fiquei... Na verdade, aí eu tentando achar alguma coisa internamente, eu me ofereci e tal. Pô, não tem nada, fiscal já, alguma coisa assim. Mas eu queria... Não fiscal externo, eu queria ficar interno, alguma coisa interna. Aí, beleza, me convidaram. Primeiro, nas primeiras funções minhas dentro da empresa é responder saque, cara. Responder saque. Eu respondi saque também. Nossa. Mas antes de você contar sobre os atendimentos do saque, eu acho que deve vir história boa também. Eu quero saber ainda, vamos voltar no cobrador. Porque depois a gente deixa o cobrador de lado. Você como cobrador, passou e trabalhou 3 anos, sofreu alguns assaltos. Conta um assalto aí que foi crítico, porque assim... É crítico ser cobrador. Nossa, eu trabalhei como cobrador, fácil, não registrado, mas eu era o fiscal que no dia da folga às vezes fazia uma viagem de cobrador quando precisava tal. E aí tinha lugar que entrava, os caras falavam, agora vai dar problema. Conta uma história boa aí, então. Vai. Alex, eu tive... Acredite quem quiser. Quem não quiser acreditar, não precisa acreditar. Mas tive 11 assaltos. Fui assaltado 11 vezes. Em 3 anos. Em 3 anos. 11 assaltos. Eu cheguei a ter assalto... Ser assaltado... 3 vezes em menos de 2 semanas. Tipo assim, fui assaltado numa segunda da semana, na sexta-feira da mesma semana e na terça-feira da outra semana. No outro domingo pedia música no Fantástico. Era quase isso. Faltava pedir música no Fantástico, cara. E assim, vou contar um dos... Eu tive chegou no ponto final, trabalhava numa linha chamada Recanto Mônica, estação de Itaquá, que era uma estação de Itaquá. E esse Recanto Mônica já era um bairro daqueles que eu falava, sabe, quando você entra na empresa, você tem aqueles bairros, falava, esse bairro aí, esse bairro... é complicado. Recanto Mônica era um deles. E lá no final, cara, era um barranco, o final era num barrancão aqui assim embaixo, bem escuro. Eu já tinha um medo danado, mas beleza, vamos lá. Chegamos um dia de madrugada, chegou uma vez madrugada lá, eu como motorista, quando eu já vi os camaradas, do nada os caras apareceram, cara, do nada. Eu desci pra ver, eu sou da época de virar o itinerário. O itinerário. Virar o itinerário. Era eu que virei. Não é itinerário eletrônico igual tem hoje, não, no botãozinho. Não. Você tem que procurar e às vezes tá longe. Eu trabalhei numa empresa que tinha 49 linhas. É óbvio que não cabia todas as linhas no itinerário eletrônico, no de pano. Então, às vezes você tinha que rodar aquele negócio, chegava a cansar o braço. Ou quando você descobria que naquele rolo não tinha a linha que você ia trabalhar, tinha que tirar o rolo, ir lá no plantão e trocar o rolo. Tem história hoje dessa. Tá uma maravilha. Eu tenho história dessa que quando eu cheguei no plantão à noite. Troquei muito itinerário no plantão à noite. E tinha itinerário de ônibus de intermunicipal, era um problema, porque a gente tinha Marengo, Manel Feio, e tinha Marengo, Manel Feio via Camel. Esse via Camel é intermunicipal. Então, os letreiros tinha Marengo e tinha o Marengo via Camel. Cara, se botasse um letreiro no intermunicipal que não tivesse o via Camel no intermunicipal, a MTU vem arregaçando. Aí dá o problema. Mas isso é hoje de história, quando chegar lá no plantão ainda. Vamos de cobrador. Eu sei que cheguei nesse final, os caras apareceram do nada no barranco, assim, e eu desci pra virar o letreiro. Assim que eu virei o letreiro, que eu ia voltando, os caras entraram, tudo cachaçado, com garrafa de vinho na mão, tudo bêbado assim, me empurraram, foram direto na catraca. Fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho. Ficou um na porta, o outro ficou perto de mim e o outro foi lá pegar 3 caras. E com vinho na mão, todos 3 com vinho na mão. E Natal ou sangue de boi, que era o que tomava naquela época? Rapaz, o uniforme da Júlio, a gente de cobrador, era todo branco com o emblema Júlio Simões aqui. Quando era fiscal, ele era cinza, a gola, e quando era inspetor, a gola era vermelha. Certo. E o nosso de cobrador era todo branco. E o do motorista também, todo branco. Cara, esses caras roubaram tudinho lá, mexeram no meu caixa lá, roubaram o caixa. E na hora de descer,
ele desceu, ele pegou o vinho assim, jogou na minha cara, assim, aí, trouxa. Jogou toda na minha cara. Eu, na hora, Nossa, mano. ação e reação, eu falei, filho da pá! Na hora, né, eu falei, xinguei o cara, falei, morri. Xinguei o cara, eu falei, seu filho, joguei. O cara jogou. Jogou o vinho na minha cara. Mano, blusa branca, de polo branca. Ó, você vê que ele já tava preocupado até com a blusa. Que Não, tem manchou sentido. todinho. Não, eu vou te falar o porquê disso aí depois que eu tô te falando. E aí ele pegou, jogou o vinho em mim e tacou a garrafa no motorista. Putz. O motorista se esquivou assim, bateu no vidro do lado dele, quebrou, estraçalhou o vidro dele, machucou ele um pouco, que pegou o vidro dele, sabe? E os caras desceram e foram embora. Eu falei, putz, eu um olho cheio de vinho. O motorista não sabia o que era mais vinho, o que era sangue. Vamos embora. Vambora, chegamos na garagem, beleza. Essa foi uma das histórias. Quando eu cheguei na garagem, que os caras me viram de vinho, começaram a me zoar, né? Falaram assim, assalto coisa nenhuma. Isso Os aí caras foi cachaça. os caras estavam na cachaça, lá, cheio de vinho. A blusa toda manchada de vinho, cara. Esse foi um. Um outro, cara, que eu não vou esquecer nunca na minha vida. No meio da avenida, entrou dois moleques. Alex, um moleque não devia ter 13 anos de idade. E um ficou de novo na porta, o outro veio com uma arma, ficou assim, apontou pra mim. E esse moleque chegou pra mim, todo apavorado. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. E eu já nervoso, aquelas catracas de abrir o... A catraca não, o caixa, né, de abrir assim. Eu fiz assim, abriu... a gavetinha, eu já nervoso, já abri assim, falei, pega aí. Ah, que, cara? Esse moleque, 13 anos, bateu na minha cara, cara. Ele falou assim, mano, você é folgado. E deu tapa em mim. Deu um tapa, eu mandei você pegar. Não falou pra me pegar, não, deu tapa. E começou a bater na minha cara. Ele batia assim na minha cara, eu falei, eu mandei você pegar. E com a arma. Com a arma. Cara, o sangue ferve, que se eu vim pra cima desse moleque, não sobra nada. Porque eu já sou pequenininho também, mas mesmo assim, uma raiva que tá. Uma hora dessa... 13 anos, o moleque já tem 13 anos. Aí ele bateu na minha cara e tal. Falei, pega aí, eu peguei. Deu dinheiro pra eles, desceram. O motorista já queria ir atrás deles, desceram pra rua, falando, não, vou parar aqui, vou atrás. Falei, mano, não adianta, mano, não vai seguir. E uma frase que eu não esqueço, tinha um passageiro sentado do meu lado, e o passageiro falou assim, cara, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ver uma cena dessa. Um cara trabalhando, um trabalhador, e o cara dá tapa na cara do trabalhador e você não poder fazer nada. Isso, cara, é muito triste. Eu juro por Deus, E cara, ele olhou pra mim e falou assim... que hoje, né, como a função do cobrador está sendo extinta, reduziu muito. Né? O dinheiro não está mais dentro do ônibus, o dinheiro hoje é eletrônico. Mas a gente que tem bastante tempo de ônibus, tem muita história, muita história triste e difícil. Depois eu vou contar algumas que eu não fui assaltado como cobrador, né, mas como fiscal eu tive que socorrer algumas ocorrências. Ah, tá. E eu vou contar depois algumas. Mas esse foi um que eu não esqueço até hoje, porque eu apanhei, né? E muitas vezes era para levar uma moeda, né, cara? Porque às vezes não tinha. Não, merreca, cara. Tinha um vale transporte e tal. Às vezes o cara assaltando de madrugada, não tava cheio. Cara, já foi assaltado com ônibus lotado. Lotado. Sabe o que é lotado? Cheio na frente. E o cara que me assaltou era o cara que dava carona. Olha só. E ele, tipo assim, ele com mais os comparsas dele lá. A impressão que me deu é que ele nem até queria, mas os caras atiçando chegou lá e falou assim, cara, você é gente boa pra caramba e tal, mas, mano, não dá, é um assalto, não sei o que. Eu falei, não acredito que você tá me assaltando, cara. Eu te dei carona. Caraca, mano, esse mesmo cara, história nossa, eu passei muito sufoco de cobrador, cara. Cara, mas você sabe, ó, você tá contando aqui, eu tô recordando. Fiquei muito sufoco de cobrador, velho. Eu trabalhei num terminal por 2 anos, no terminal de Piraporinha, aqui na região, né, numa linha que era linha Piraporinha-São Bernardo e tal, e tinha ali na divisa de Diadema, sempre tinha ocorrências desse tipo. E tinha uma linha que operava dentro do terminal Piraporinha, e tinha um cobrador que eles almoçavam lá pro lado de fora, e eu era o fiscal do ponto do lado de fora. Então os caras estavam no horário de almoço deles lá tal, e vinha lá, tomavam um café, trocavam ideia, tudo. E tinha um cara que era chamado de Irmão. Eu não sei o nome dele, o apelido dele era Irmão. E o cara era muito gente boa. Sabe aquele cara que eu falei, esse aqui não... Ele não pisa numa formiga? Sei. E aí esse cara foi assaltado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez, esse cara desceu do ônibus, o motorista tava branco, o motorista dele, que eu conhecia também, tava branco, assim, da cor de um papel. E esse cara desceu do ônibus e falou, vocês não vão me ver mais aqui. Putz. Na 4ª vez, ele arrumou 2 revólveres, Eita. 2 armas, e esperou o assalto acontecer de novo, porque é como se falou... Já vai, Tá vindo, o cara assaltou ele puxou os 2 revólveres e descarregou no bandido, jogou o bandido pra fora e foram pro ponto final.
O motorista desembarcou ele no ponto final para ele fugir. E ele fugiu. E depois o motorista foi para a garagem Foi embora. dessa outra empresa que eu operava lá. E eu fiquei querendo saber desse cara depois, né? Porque eu fiquei eu trabalhei bastante tempo e ninguém mais ouviu falar do irmão nessa época. Mas o cara se revoltou. E histórias como essas, de cobrador que se revolta e aí acaba fazendo uma... Acontecia demais, né? Eu vi casos de cobrador que teve problema de cabeça, cara. Cara, não mas conseguiu voltar a você trabalhar. foi assaltado 11 vezes. Você imagina o cara 11 vezes fala, ou eu saio disso aqui... Não dava mais, cara. Se o cara tiver um pouquinho da frequência diferente, ele vai fazer uma Agora besteira, você imagina, por exemplo, minha família, né? Minha mãe, quando ficou sabendo isso, ela ficava doida. Falou, meu Deus do céu, meu filho, com aquela... Né? E de cobrador, ela ficava doida. Falando, meu Deus, ele trabalha de cobrador. Eu falei, nisso aí já comecei, falando, não tem mais condições. Esse que é o episódio que eu falei que foi 3 assaltos em 2 semanas, o motorista que trabalhou comigo, ele tava completamente já assim, atordoado. Ele não conseguia ver pessoas correndo no ônibus, que ele já queria fechar a porta e sair correndo. Vamos, acelerando o povo de subir. Vai, que ele via a gente correndo, pedindo pra esperar. Cara, às vezes era tiazinha pedindo pra esperar lá, ele mandava, vai, sobe, vamos. Então, porque ele já tava vendo a pessoa, o suspeito. Cara, tava, traumatizado, né? Já bem traumatizado. Eu falei, não, cara, isso não dá pra mim não, cara, não dá pra mim não. Você vê, é bem complicado. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para todos os cobradores que estão na ativa aí ainda, né? Eu já dei vários recados aqui para ele. A gente sabe que a função é uma função que tende a acabar. Forte. E aí é legal que, até para não correr risco mais, ou tem outras possibilidades no setor e tem empresas investindo nisso. Eu espero que os cobradores que seguem a gente, que curtem a gente, um abraço e vamos ver aí para que lado a gente vai no futuro, porque assim, tem muita história de cobrador, Mauri. E você tá contando coisa antiga aí, eu tenho a cabeça ruim para lembrar coisa que aconteceu ontem, mas para lembrar de coisa velha, eu tenho a cabeça boa. Vou contar mais uma rápida. Eu era o fiscal de linha. Certo. E eu soltava a frota com o plantonista e só tinha eu com o carro na garagem. Então, a garagem de madrugada, uma garagem pequena, não tinha as viaturas ainda, da chefia, da gerência e tal. A madrugada, então, das 4 até as 7 da manhã, era o único carro de passeio que tinha na empresa era o meu. Naquela época. Hoje em dia, as empresas têm uma estrutura bastante, né? Hoje, completamente diferente. Quando foi umas 6h30 da manhã, o motorista entrou com um Scania dentro da garagem, todo ensanguentado. Nossa. Ele tomou um tiro na mão, um na barriga. Eita. E um outro na perna. Cara. E o cobrador chegou, só que o motorista estava armado, ele trocou tiro com o cara. E aí ele matou o cara. E aí o motorista chegou, todo furado, com o Scania dirigindo. Eu falei, cara... Ele matou o cara e conseguiu vir dirigindo. Alex, me leva pro hospital. Eu preciso ir pro hospital. Aí ele jogou o revólver pra fora. O revólver sumiu, óbvio, porque teve que sumir. Desapareceu, né? Desaparece com o revólver. E aí eu coloquei esse cara dentro do meu carro. Eu tinha um Escortinho, que era 90 e pouco o Escortinho. Acho que era 93, um Escortinho alto. E saí pra ir pro PS. Com o cara morrendo do lado, um fiscal comigo. E eu já no trânsito aqui. Tinha trânsito já na saída aqui do centro de São Bernardo. Eu falei, o cara vai morrer. Eu subi na calçada, na Marechal, que é o centro comercial aqui, e saí andando com o Escortinho na calçada. Fui pro PS Central, parei o carro no PS Central, veio a maca na emergência e tal, pega. Colocou o motorista na maca de um outro cara que tava ensanguentado. Quem que era o cara? O cara que ele tinha matado. Meu Deus, mano. O cara que... Pensa numa história louca. E eu queria puxar a maca pra fora. Falar, não, ele tem convênio. A empresa já pagava o convênio. Ele tem convênio. Eu queria puxar a maca pra fora e o guarda municipal falou assim, você não pode tirar ele daqui. Eu falei, mas o bandido tá aqui, os comparsas dele devem estar aí. Ele falou, a gente tá aqui. Eu falei, mas o guarda municipal não usava arma naquela época. Eu falei, cara, mas não vai dar certo. Eu vou tirar esse cara daqui e a gente levar pro convênio dele. Olha eu só não tive, graças a Deus, eu não tive episódio de ter tiro e tal, mas foi quase. Esse cara que eu falei que, esse bandidinho que eu dava carona, ele me roubou o ônibus lotado, ele já tava à procura, porque a empresa contrata os escondidos lá os bate-pau lá, e aí foi quase, porque pegou ele no ônibus atrás de mim. A gente tinha acabado de passar e quando a gente passou, aí a gente viu ele lá no ponto lá, falou, fulano tá lá atrás. Falou, então deixa eu aqui, porque ele tava no nosso ônibus, né? Ele falou, não, então deixa eu descer aqui.
Vai descer aqui que hoje é o último dia dele. Foi dito e feito, filho. Desceu e São pegou. muitas ocorrências. Foi quase, né? cara. São muitas ocorrências, né? Ah, Eu vou parar de contar as minhas aqui, eu quero saber das suas. não, mas Bom. aí beleza, de cobrador, não é uma, não vou falar pra você, não é pros fracos não, Não, cara. não, Dependendo, não. dependendo da região que você vai trabalhar, a linha que você vai fazer, não é fácil não. Mas eu já não aguentava mais, Alex. Eu tava de uma maneira, eu falei, cara, não dá mais. Esse motorista mesmo que eu falei a ele, tava de uma forma que eu via nele eu ali. Falei, logo sou eu que tô desse jeito, cara. Não dá. Mas ele dirigindo ainda, pior ainda. Eu falei, não. Eu comecei a procurar maneiras de arrumar algo internamente. Aí eu perguntava, falei, pô, não tem uma oportunidade. E aí, ainda como cobrador, por isso que eu falei que trabalhei na função de cobrador, 3 anos, porque ainda continuei com um cargo de cobrador, mas já trabalhando fora de função. Sim, naquela mas aí época já isso é acontecia muito comum. bastante. Aí Hoje já, acontece em alguns lugares, não deve, a gente orienta para não acontecer, mas naquela época acontecia há muito tempo. mas aí fiquei interno fazendo respondendo o saque. Então a matriz ficava em Mogi das Cruzes e o saque era, na época vinha como? De fax. Ó, na época vem de vinha as folhinhas de fax, então tinha umas meninas lá que trabalhavam lá que recebiam o saque, vinha a reclamação, o passageiro alega que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então vinha as folhinhas, chegava pra mim no malote, vinham sempre o rapaz pra pegar e levar malote, taquar Mogi. Aí, quando vinha 4, 5, a minha dor de cabeça era segunda-feira, porque sábado e domingo bombava de saque. Quando chegava lá tinha 10, 15 folhas. Então eu comecei aí, porque que era responder saque. Eu ia tinha as fichinhas das linhas, né? Então pegava o relatório do fiscal. E aí o relatório no fiscal tinha lá, não teve essa partida tal por conta disso e tal, então eu ia lá, Eu fiz esse mesmo trabalho. respondia, então alega que não passou no horário tal, que não sei o que, aí eu olhava, via que realmente o horário não ocorreu, mas o porquê que não tinha, aí eu ia lá, tirava xerox, né, foto, tirava xerox ali pra comprovar, o fiscal, né, nesse dia não teve isso, informo, tal. Você sabe que a reclamação que vinha por fax eu recebi também. Ela tinha uma vantagem só. Você tinha que responder logo, senão sumia as letras, né, daquela folha. Se demorasse muito dependendo tempo, da folha, apagava. dependendo da folha, ela some. Aí eu já respondia. Minha primeira função interna foi essa, responder saque. Respondia saque. Mas você e tal. atendia o telefone também? Não. Ah, eu atendi Aí, o telefone também. Não. Aí eram as meninas de Mogi que faziam esse papel. Então elas atendiam lá e quando era de Itaquá, mandava. Elas faziam o registro, mandava, recebia por fax aqui, eu respondia no fax mesmo, respondia no próprio papel de fax. Respondia Depois no próprio... tirava cópia de tudo. Tirava a cópia do relatório do fiscal, tirava a cópia, anexava e vai no malote e vai embora. E elas que ligavam, se precisasse ligar, se alguns tinham contato, tudo, elas pegavam e ligavam. Não era eu só respondia o porquê que aquilo não ocorreu. Acho que hoje, assim, até onde eu sei hoje, esse saque que tinha nas empresas de ônibus antigamente nem existem na maioria das empresas que são geridas por órgãos gestores, né? Proibiram o saque, aí a reclamação é feita direto para o órgão gestor. Isso, exatamente. Tanto na MTU, quanto na São Paulo Transporte, outros grandes órgãos gestores, as empresas... Exatamente, agora, é isso mas aí. antes tinha o telefone do órgão gestor e tinha o saque, Isso. que tinha uma pessoa que atendia, registrava e a gente tinha que responder. É isso daí, é perfeito, exatamente isso. Então essa foi minha primeira função interna. Dali eu não voltei mais para catraca, não. Fiquei respondendo o saque um bom tempinho. Deu boas respostas, provavelmente, Graças e aí a Deus. depois te acharam dali outra pra frente, linha pra você rodar. dali pra frente fiquei no informe e tal, saque, e aí, como eu te disse, não sou um cara super inteligente, mas eu era muito interessado e extremamente curioso. Então eu sempre estava curiando o que estava acontecendo na empresa e tentando achar alguma coisa. Também não ia ficar o resto da minha vida ali respondendo saque. E aí foi passando o tempo, aí me colocaram no plantão noturno. Aí fui pro plantão noturno. É uma bela experiência. Eu acho que todo mundo tinha que passar pelo plantão noturno. Eu também compartilho de você da mesma situação, porque assim, é impressionante a experiência que você ganha no plantão. É incrível o que você ganha no plantão, é incrível. O cara que fala pra mim assim, fui plantonista, trabalhei de plantonista, aí eu falo, você respirou transporte urbano, porque não tem como não respirar.
Seja noturno Ou na soltura ou na recolha da frota. Não tem como. É impressionante, porque todo dia é um dia diferente. Não tem como você falar assim, não. E é aquele caso, não existe um curso para aquilo. Não, você vai se preparar para exatamente isso aqui. Não existe. Não existe o curso. Fiquei no noturno, e aí, como auxiliar, tinha um plantonista lá. Excelente plantonista. Gilmar, se ele estiver assistindo aí, tomara que seja de uma abração para você. Aprendi pra caramba contigo. Fiquei com o Gilmar lá, baita plantonista. Aquele plantonista que nasceu pra aquilo, sabe, cara? Você dava 2 palavrinhas pra ele, aconteceu uma coisa, ele já faz isso, faz aquilo. Falei, o cara que eu aprendi... Porque plantão é aquele, cara, não é... É bem dinâmico, tem que ser... Não dá pra colocar um cara ali também que descansa, dorme muito, não. Tem que ser o cara acelerado, assim. Tem Se não for acelerado, não desenrola no plantão. É um cara... E aí... Apesar que você sabe, Mauro, que eu conheci alguns plantonistas que tiveram dificuldades de trabalhar como fiscal de ponto. E o encarregado, né, eu era fiscal também, o encarregado tirou o cara que tinha dificuldade de marcar no ponto e colocou no plantão. E o cara virou um ótimo plantonista. Ah, então. Mas porque o plantão fez ele se deslancha, né? Querendo ou não, ele tem que... Tem que desenrolar. Tem que desenrolar. E eu sou da época, sabe que época? Do quadro, cara. Pedra. Da pedra. Hoje cara. Tem pedra eletrônica e tal. Eu não vejo as pedras eletrônicas funcionando pra como mim, deveria. Aquilo era maravilhoso. Eu não conseguia ter plantão sem aquilo, até hoje, né? E aí aprendi a trabalhar daquela forma com as pedras e tudo no plantão. E fiquei no noturno, fazia... era das 7 às 7, então 19 até 7, 12 horas de plantão. 12 horas. Já tava feliz pra caramba de não estar no catraco, o simples fato de não Caramba, era das 7 da noite... Das 7 da noite às 7 da manhã do outro dia. 12 horas. Então a frota recolhia na sua mão e soltava na sua mão também, perfeito. bem dizer. Exatamente. Já e aí, à noite, pegava 7 horas da noite. Aí, quando chegava, 23 horas mais ou menos, já começava a já preparar o dia de manhã, né? Por dia pra soltura já. E aí já começa aqueles homens que não vão sair, aqueles homens que vão entrar para preventiva e tal, então você já tem que trocar eles. Aí entra a questão dos letreiros. Pô, mas esse letreiro, você tem que colocar o carro tal. E aí que você tinha que trocar os letreiros. Falou, mas esse não tem o letreiro tal. E aí você tem que fazer todo o controle, porque você tinha que voltar o letreiro para que você, outra vez voltava, o letreiro tinha que estar de volta para o lugar que era dele. Então era uma dos meus encargos, era esse, de pegar a listinha lá, ver qual era o ônibus que não ia sair, e aí a Júlia Simões, a garagem, tinha a garagem em cima, que ficava a manutenção, o meio, que era o plantão, que é uma ladeira para poder sair no portão, e mais a garagem de baixo, é grande. Então eu tinha que me virar e saber onde que estava, se estava em cima, se estava embaixo, e a garagem de baixo não era asfaltada. É lama. Quando chove, cara, na chuva, na lama. Tinha que desenrolar. Sobe e tira aquele letreiro. Tinha letreiro que era fácil de tirar pra caramba. A gente até sabia, né? Pelo prefixo, você já falava assim: esse aqui é tranquilo de tirar. Aí tinha uns que era. Era um encaixe, né? Você gira e vira assim pra poder desencaixar. Gira e gira. Encaixe mesmo. Vira de um lado, vira do outro. Tira aí. Eu tô tentando achar um encaixe que é parecido com aquilo pra explicar, mas eu não consigo nem lembrar, assim, explicar. E detalhe, tinha alguns, não eram todos, e a maioria tinha, porque você tem o letreiro, o itinerário, e do lado outro letrerozinho menorzinho que é do número da linha. Então são 2 rolos. Às vezes você trocava os dois, porque não tinha o número. Não adiantava você colocar Maranhão lá e o número estava errado. E aí, às vezes, você tinha que trocar 2. Então, foi essa a minha função. Na plantão, só que só esse pouquinho é uma experiência de uma forma que é inexplicável, cara. Inexplicável. E aí fui me desenrolando no plantão, aos pouquinhos, como auxiliar. Quando eu dei por mim, já estava sozinho no plantão. Aí já virei plantonista mesmo. Então você foi plantonista mesmo, sozinho, e tomou conta do plantão. Fui plantonista, sozinho. Fiquei no plantão sozinho, na parte da noite. Fiquei a noite no plantão sozinho. Bom. Tá aí a experiência, cara. Tá aí a experiência. Sensacional, cara. É o que você falou e eu vou reiterar aqui. O cara que foi plantonista, ele tem uma visão diferente do funcionamento da empresa. E quem não pode ser plantonista, eu já falei, acho que no episódio anterior, tem um jovem que está começando aqui no setor, seja na fiscalização, até interno na administração, até nos controles de manutenção. Verdade. Passa um dia pelo plantão. Não precisa ser de madrugada inteira ou na soltura. Vai na soltura da frota um pouquinho ou vai na recolha da frota, porque vai ver aonde que o transporte funciona. Só pegando seu gancho aí, Alex,
a gente, vou falar da Praxis, mas a gente é um pouco de consultor também, né? Muito. Acaba sendo um pouco de consultor. E eu cansei de falar isso às vezes, que tem entre escalante, né? Planejamento operacional e operação mesmo lá, plantão. Que às vezes um não sabe o que o outro faz, ou nunca nem teve num lugar onde fala, cara, vocês têm que se colocar um no lugar do outro. Mas não é só colocar, pensar, imaginar como que é. Vai lá ver, cara. Viver um pouco. Vocês têm que vivenciar, sabe? Tanto o plantonista ver como que é lá o escalante lá, porque às vezes o próprio plantonista, pô, o cara não escalou ninguém aqui, faz eu me virar. E o escalante fala assim, pô, o plantonista não coloca ninguém. Então, cara, vocês têm que se colocar um no lugar do outro, mas não só isso, mas trocam de lugar pra vocês verem como que é a dificuldade, vocês vão sentir, talvez vocês vão sentir e falar assim, caramba, não imaginava cara desse jeito não, cara. Eu brinco até, eu falo assim, ó, você quer conhecer como é que funciona a empresa de ônibus? Pega a pessoa e você precisa de 64 minutos. Às 5 da manhã, vai dar até 6h04, você vai descobrir o que é uma soltura da frota e como que a coisa funciona. Ou lá nas 11 horas da noite, que vai até 00:04, você vai descobrir o que é a empresa de ônibus voltando pra dentro da garagem. E é um negócio que me move, eu gosto pra caramba, não tem como eu não gostar. Tanto é que hoje, atualmente, quando eu vou viajar, eventualmente, quando eu preciso viajar nas empresas, eu faço questão de ir. Você gosta da garagem? Mesmo que eu vou lá dar treinamento de escala, então eu vou ver planejamento operacional escala, não é plantão, mas eu faço questão de ir no plantão, ver o plantão, ou às vezes nem isso, só vou fazer uma outra coisa, um outro serviço lá, eu peço para ir na manutenção, eu peço para ver o setor de escala, o setor de plantão, eu gosto de ver. Porque é sensacional. E depois que você... Pra quem gosta, depois que... Não tem como voltar... Tem como. Não tem. O diesel na veia aí, cara. Não tem. Você acha que o diesel na veia começou a correr quando aí? Quando foi assaltado como cobrador? Ou quando foi pro plantão? Então, ou do plantão pra frente? Eu não precisei nem falar que nessas alturas aí a locadora já tinha ido pro saco. Já tinha então. Aí eu achei que você ia investir na locadora. Abandonou total. Não preciso nem falar. Porque assim, também na minha cabeça era o seguinte, quando eu conversei com esse meu colega lá que era cobrador e tal, ele explicou que não era tanto o período, que você tem o cargo horário, 7h20. Eu falei, pô, 7h20? Você pegou 7h20 ainda. Minha primeira jornada foi de 6h40. 6h40. Que é mais um motivo do 64 aí, tem 6h40 de jornada. Antes e depois virou. Não, eu já peguei 7h20. Todo mundo virou 7h20. Só que lógico, não faz 7h20. Não, mas na minha cabeça, nunca existia nada, não fazia nem 9, 10, 11, pra 12, mim 9. Era 7h20 só que fazia. Na minha cabeça a conta era, pô, 7h20, tá tempo de eu vir pra locadora e tal. E ainda tocar a locadora meio período da tarde. Só que o primeiro tapa que você leva na cara você não entra pra de manhã. Você começa à tarde. Todo mundo que começa no busão, todo mundo que começa, vai trabalhar no busão, vai pra escala da tarde. A escala da tarde, ela não é tão ela não é tão querida como é a da manhã. Todo mundo quer de manhã. Todo mundo quer de manhã, tal, porque depois tem o resto do dia, acorda muito cedo. Tem cara que acorda 2h da manhã. Quando eu fui eu era o primeiro reserva, 3h20 da manhã. 3h20 fui o primeiro reserva. Você tinha que acordar. Sempre comecei como reserva. Eu era reserva, depois passei a ser folguista, só por último que acabei pegando uma escala, mas eu adorava principalmente folguista. Eu sempre gostei de ser folguista, pra quem sabe o que é, né? Cobria folga, então o pessoal folgava, eu tirava a folga do outro. Então eu gostava de ser folguista, sempre gostei. Porque a empresa não é 60-40, porque se for 60-40 não precisa de folguista. Não precisa, exatamente. Eu aprendi isso no curso também. Mais ou 64, show de bola. Daí, tava falando Você tava no plantão. Do plantão. Então, assim... Do plantão foi pra onde? Então, eu tava no plantão noturno, né? Tava lá de boa no plantão noturno. Nessa época aí, em 2000, se eu não me engano, em 2002, eu entrei em 99, 2002 começou a implantação do sistema lá, o Globus, começou lá. Então, não sabia que era Globus, não conhecia nada. Mas começou a implantação do Globus. Em 2002 já era Globus ou era BGM ainda? Já tinha começado o Globus, né? Não, Globus é o sistema, BGM é a BGM. Tá. Já começou já entrou a BGM Rodotec lá com o sistema Globus lá na empresa, em 2002. Porque eu conheci a BGM antes do Rodotec, a BGM... Só a BGM, não, já era a BGM Rodotec. Aquela telinha azul ou preta com o MS-DOS, parecia o negócio. Sim, então era da época do meu queridíssimo chefe lá do Heitor, dessa época aí. Então, não, era BGM Rodotec já. Aí começou o Globus lá. Não sabia o que era, mas começou a aparecer sistema na empresa. Então, a gente não tinha, começou a aparecer sistema. E nessa época tinha uma escalante, coisa até rara na época. Eu aprendi escala com uma escalante. Era escalante, também, então somos dois, estamos juntos nessa. Porque entrou escalante, vou chegar na área da escala lá. Entrou escalante. Só que acontece, antes dela, olha que curioso,
o escalante da empresa era um motorista de ônibus. Não tinha um escalante da empresa. Ele era motorista. Dirigia e depois parava, ele conhecia lá toda a e operação, ele escala. trabalhava de inspetor, mas na veia dele é motorista, sabe aquele cara que gosta de dirigir? E aí, quando era na época para fazer escala, o coordenador tirava ele da escala para ele ficar internamente, fazer a escala, montar a escala, depois voltava para a linha. Então não tinha um escalante. Mas quando começou, e esse cara também faz parte da minha vida, porque hoje ele é meu padrinho de casamento. Ó, que maravilha. Vou falar dele. Adão, já te mando um abraço já. Manda logo, senão depois esquece. Você vai começar a entrar Adão, na aquele escala abraço. agora, ó, pelo amor Vou de chegar Deus. lá. Adão Ferreira, um chegadão meu, amigão meu até hoje, meu padrinho de casamento. Forte abraço, Adão. Putz, você tá aqui com, ó. Daí, cara, ele conhecia muito de escala e tal. Ele e tá aí, nativo ainda? ele tá de motorista numa outra empresa aí, eu não lembro qual é a empresa, tá de motorista. Entrou de Já deixa o motorista. convite, é seu parceiro, é seu padrinho de casamento. pode vir Deixa aqui. o convite pro Pod Bulls É aí. um cara bom. Se ele é vamos um ver. cara experiente dessa época aí, deve ter uma história pra Conhece contar pra também. caramba, conhece pra caramba. Tanto é que depois ele virou coordenador lá da empresa. Show. Ah. Show, Adão. Ó, convite tá feito. É só falar com a Mauri e depois agendar um dia Aí, pra Adão. vir aqui conhecer o Vem conhecer Pod aqui. Bulls 64. Depois a gente vai trocar ideia. Logo, ele volta e meia, sabadão, ele tá lá em casa lá pra gente tomar um café lá, então a gente vai Tem que trocar estar ideia. inscrito no canal, viu, amor? Esses caras ele vai aí, o cara vê lá e não se inscreve no canal. Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, Isso aí. as notificações, deixar o comentário, porque senão aí não vai poder. E não vai agora, embarcar. eu participando aí, deu um comentário de boa comigo aqui, hein? Pelo amor, vamos Tem lá. que falar coisa vamos boa. falar boa aí, por não favor. conta as histórias ruins, não. Não. Aí, cara, como ele conhecia bem a escala, tinha escalante, eu tava no plantão noturno, tava lá de noite. E aí, um belo dia, à noite, cheguei lá na garagem lá, fui olhar a escala, não lembro se era dia de semana, se era sábado, se era domingo, eu sei que no dia seguinte eu olhei a escala, falei, caraca, não vai rolar não, cara, vai faltar, a frota não vai sair não. Por quê? Tinha sido muita folga, cara, ela deu muita folga. Aí eu tentei fechar a escala, tentando fechar, falei, não vai fechar essa conta, vai faltar. E o Adão é um cara, ele respira transporte também, gosta demais. Era aquele cara que sai da garagem 11h30 da noite e 2 horas da manhã tá lá de novo. Ele fez isso comigo, viu, Adão? Não esqueço não. Você me deixava em casa 11h30 da noite, quando é 2 horas da manhã, tá lá buzinando na frente da minha casa, me chamando de volta lá. Isso que é diesel Não na esqueço, não veia. esqueço. É isso que eu não. chamo de diesel na Você veia. pensa que eu ô, esqueço? Mauri. Não esqueço, não. Ele tá lá 2 horas da manhã. Eu falei, pô, mas acabei de deitar, cara. Falei, bora. Ele falava assim, bora bacana, que tem muito trabalho pra fazer, bora bacana. Eu falei, putz, vamos lá, vamos fazer. E aí, cara, nesse dia, quando ele ligou, ele falou, o Adão vai ligar, eu vou falar, cara, eu não vou poder mentir. Ele tava já de coordenador. Eu falei, não vou poder mentir. Aí eu falei, como é que tá esse cara? Ele falou, Adão, vou falar a verdade pra você, não vai sair a frota. Por quê? Tá um monte de gente de folga aqui, não dá. Eu falei, não, mas por que ela fez? Não vou falar o nome dela. O que ela fez? Eu falei, tem um monte de folga. Não, pera aí que eu tô indo aí. Ele morava no Itaim. Rapaz, não deu meia hora, ele tava lá na garagem lá. Deixa eu ver essa escala aí direito. Aí eu falei, tá aqui, ó. Não dá, ó, folga. Eu falei, putz, tá louca, não sei o quê. Manjava de escala. Não. Vamos fazer de novo essa escala aqui, vamos fazer de novo. Cara, foi uma força-tarefa. Saiu ligando pra motorista, espera aí. Ele saiu ligando pros motoristas. Ó, bacana, mas você tá de folga não, vem trabalhar. Depois eu acerto essa folga aí contigo aí. E foi. Sei que ele conseguiu. Eu ajudando lá também, falando, não, desculpa aí, sei o que, pode vir trabalhar. Não, vou. Até achei estranho também, mas eu vou. Tinha uns caras também que... Dar folga mesmo achava era raiva. Tem uns caras que você precisava dar folga e não queria. Não queria nem ter folga. Tem uns camaradas... Era outro mundo, viu? Tinha cara que disputava quem ganhava, quem fazia mais horas, quem ganhava mais... Sim, os extras, né? Fominha, tabelão, né? eu Os sou fominha. tabelão. Você fez quantas horas essa semana? Eu fiz tanto. Falei, eu fiz mais. Nossa. Aí chama, fechamos. Só que eu falei assim, quando a fulana chegar, quero falar com ela. Rapaz, foi o estopim, cara. Foi um pega. Por que acontece? É aquela coisa, você faz um trabalho, você achou que tá beleza o trabalho, vem alguém lá em cima do seu trabalho e fala assim, não, e refaz o negócio, é lógico que ela não ia gostar. Você virou inimigo. Lógico que você não vai gostar. Inimigo número 1 você virou. Aí o que aconteceu foi ela não saiu de imediato, mas virou um clima. Virou a inimiga. Virou aquele falou, porque justamente, mas esse dia ficou aquele dia marcado. Bom, adiantando ela, pumba, saiu. Só que antes disso, né, já esquecendo, antes disso, quando tava implantando o Globus lá, ela fez o curso, o treinamento do módulo de escala lá. Eu não participei do curso.
Só que eu era, como eu disse, o curioso. Então eu ficava atrás do atrás, só olhando e escutando. Pensando Não, e não de olho. entendia muita coisa, não. Sistema eu já não entendia muita coisa, mas olhando lá, só olhando e tal. Via ela fazendo algumas coisas e tal. O Adão nada bobo. Ele já percebendo a situação, o que o Adão fez? Me tirou do plantão noturno e colocou de dia aonde? Na escala. Ajudando ela na escala. Virou Você o vai- ajudante da Por quê? escalante. Porque eu já fiquei, como ele viu, eu realmente trabalhava legal no plantão, estava certinho, nunca tive problemas lá. E aí ele falou, não, vai pra escala, fica lá com fulano lá e tal, qualquer coisa, numa dessa que dá de novo, você já tá ali. E aí eu fiquei ajudando ela, aprendi alguma coisa, e ela que fazia o treinamento, não eu, mas eu já ficava ali olhando, não tive o treinamento 100%, mas já ficava ali olhando. Bom, adiantando a coisa, ela foi, pumba. Aí, sobrou pra quem? Pra Quem você. que era o negócio? Quem sobrou pra escala? Virou o escalante, ó, Mauro. Pronto, saí de cobrador, plantão noturno, tô lá de escalante. Cara, eu acho muito legal essa história que você está contando. Muita gente que veio aqui começou como cobrador, né? E eu acho que tem um valor gigantesco essa função. Mas aí tá explicado a sua experiência toda. Tá explicado o quanto você conhece de ônibus e de planejamento, execução e controle de ônibus. Você já foi cobrador, já teve na linha. Já, Foi eu pro vivenciei plantão. fora. De madrugada, você viu recolhe e soltura de frota e agora está no planejamento dos recursos de frota e mão de obra. Isso aí. Bom, uma jornada dessa aí já é suficiente para o cara saber muita coisa. Aprendi. Mas você não parou. Não parei. Assumiu a escala. Assumi a escala do municipal, né? Então tinha o municipal da cidade de Itaquá e tinha o intermunicipal. O intermunicipal era gerido por tinha outra gestão, eram separados. Tinha a gestão municipal e a gestão municipal. Eu era só do municipal, fazia escala, aprendi. Aí eu tive, cheguei a ter treinamento tanto de plantão, do módulo de plantão, quanto do módulo de escala. Aí já comecei a aprender, comecei a aprender coisas de globos, do sistema. Mas enfim, fiquei na escala municipal. Uma certa época, o intermunicipal tira o intermunicipal, a gestão do intermunicipal e joga o intermunicipal pro Municipal. o intermunicipal, na verdade, o inter joga pro municipal. Aí ficou, eram dois escalantes, era eu no municipal e mais o escalante do inter. Deu problema na escala do inter. Deu problema, tava com problema na escala do inter. Tava alguma coisa acontecendo de errado na escala do inter. O que aconteceu? Tira o cara do Inter, manda embora, e aí o Mauri faz a escala do municipal e do intermunicipal. Se vira, Mauri, a escala é toda sua agora. Caiu pra mim, cara. Mas uma coisa que eu posso falar é o seguinte, quando você tem alguém na sua... digamos assim, por exemplo, eu tinha no municipal o Adão, que era o coordenador, e na época do intermunicipal, que era o Castro. Castro, um abração pra você, amigo. Não vou esquecer de ti também. O Cássio era do intermunicipal. Quando você tem alguém que te dá o suporte ali, você, por mais que seja um desafio, você topa, porque você sabe que os caras não vão te abandonar, estão ali contigo, falou, não, vai na fé que a gente tá contigo. Eu falei, beleza, vamos lá, vamos pegar o Inter. Então, caí no Inter, municipal, aí eu já tinha a minha estrutura, já sabia a minha forma de trabalhar no municipal, falei, vou tentar, obviamente, fazer a mesma coisa no intermunicipal, vou tentar trabalhar conforme. Eu nunca tive problema municipal, não vou ter no Inter também. Duas escalas separadas. Eu vou jogar óleo diesel na fogueira, que você sabe que eu sou desse às vezes. Joga aí. Né? E a gente sabe que muitas empresas têm o municipal e tem o intermunicipal. Teoricamente são duas escalas. O funcionário que é do municipal, do Inter é do Inter. Tinha. Mistura todo mundo. Quando a gente vai pro realizado, parece que o do municipal tá dirigindo o Inter e o Inter tá dirigindo o municipal. E eu sei que acontece isso até hoje. Nem vou perguntar se lá na Praxis você consegue enxergar isso, porque eu vejo isso direto. O cara mas eram diferentes. Municipal ou é intermunicipal? Eu sou do municipal, mas eu tô no Inter agora. Não. Mas nessa época eram bem separados, porque assim, o intermunicipal, ele tinha, como era linhas, né, de passar de município para outro, tinha linhas que tinha a famosa pasta, lembra da pasta? Lembra da pasta. Com as sessões. Cara, aquilo é um trabalho. A pasta e as sessões era para trechos diferentes, tinha valores diferentes. Isso, cara. Então era uma prancheta toda colorida, com os ticketzinhos. Eu tinha que montar essa pasta aí, cara. Eu tinha que montar a pasta ainda, que era trabalho de plantonista, ou muitas vezes do escalante do plantonista
reorganizar, porque nem sempre o que estava escalado era o que era realizado. Controle dos númerozinhos lá, porque você não podia ver se o bilhete, né? De um bilhete ou outro. Era sequencial, né? Sequencial. Tinha que anotar o inicial e final, não só da catraca, de cada então, assim, bloco de não bilhete. Era, o Intermunicipal era uma dor de cabeça, cara. Uma dor de cabeça cara. do Inter. Mas aí o que acontece? Eu falei, bom, vou lá, vou fazer o Intermunicipal. Comecei a fazer o Intermunicipal. O que eu fui fazer? Eu acho, assim, não sei se você compartilha da mesma opinião que eu, ou os outros escalantes aí. A escala é um desafio legal, é um desafio bacana, mas uma das coisas que eu acho que não é que é difícil, mas é uma coisa que você tem que prestar muita atenção na escala, é as folgas. Acho folga uma coisa crucial e não é fácil por causa das folgas. Se fosse não ter folga, era fácil fazer escala. Mas quando tem a folga, você tem que... Hoje tá pior, né? Porque hoje tem rede social, tem as coisas... O cara não pode ficar tantos domingos sem folgar. Esses dias, ó, eu tava trocando ideia. Compartilho demais com você da complexidade da escala de folga, né? Eu até falo um pouco sobre isso. Esse dia eu tava conversando com um cara sobre escala de folga, e aí ele falou, é 6x1? Quando você começou era 6x1, eu também. 6x1. Mas 6x1, cara, se for 6x1, o cara folga todo dia, toda semana, no mesmo dia. Não dá para ser 6x1, principalmente quando é 60-40, né? O cara folga no sábado, aí depois folga no domingo. Já não dá 6x1 mais, o 6x1 é uma regra única. E aí, se dá 6x1, você não pode dar domingo para todo mundo. Todo motorista precisa de pelo menos um domingo no mês. Então, o 6x1 é um mito que os caras ficam arrastando isso. Eu já até falei para os caras, para de encher o saco por 6x1. Existe uma regra, existe um acordo, existe, né, os parâmetros de cada empresa. Mas a gente sabe da importância da escala de folga e tem muita gente sofrendo com não poder dar folga ou dando folga demais quando tem feriado. Então, eu fui nessa de folga, né? Então, o que eu fui fazer? Primeira coisa na minha cabeça para ver a escala do Intermunicipal foi justamente a questão das folgas. Eu vou organizar a folga, ver e tal, enfim, deixar a coisa mais organizada. E quando eu comecei a ver, cara, tinha motorista que nunca folgou sábado, domingo. Tinha motorista que só folgava sábado, o outro só folgava domingo. Os peixes ou os tabelão. Os tabelão e tal. Tabelões. Mas tinha gente que nem era tabelão, mas tava era lá. Peixe, então. Aí eu comecei a ver o porquê que o cara foi embora. Porque falei, caramba, mano. Tem cara aqui que não sabe em 6 meses o que era folgar no domingo. Como pode? Os novatos. Aí outros só sábado, domingo, só domingo. Aí eu falei, não, eu vou tentar organizar. Eu tentei, não quis prejudicar ninguém, mas eu quis dar uma equalizada na coisa. Eu falei, não, vou organizar, vou colocar aqui. Beleza. Cara, entrou um motorista lá, entrou na sala lá, brabo lá, cara. Eu tava lá na minha sala lá cegado, eu trabalhava aqui, o Castro na minha frente assim. Ele entrou lá na sala brabo. Quem que é o novo escalante aqui da empresa aqui? É o Castro. Eu vou polemizar agora. Ele era do sindicato porque pararam, mano. Não pararam. Mas assim, eu na mesma situação que você, padronizando a folga igual para todo mundo. Falei, folga igual para todo mundo. Eu vou atender os pedidos que vieram com antecedência de 20 dias. Todo mundo vai ter a mesma quantidade de sábado e domingo. Se não for no mês, eu compenso no outro. Mas não tem mais ninguém diferente. É todo mundo igual. Foi isso, né, que eu fiz. E eu mexi na escala inteira da empresa. O que aconteceu? Os caras do sindicato, vou deixar um abraço para eles sabem de quem que estou falando. São meus colegas hoje, porque me vêm por aí. Falam, pô, Alex, você é um cara do bem. Mas os caras quiseram parar a empresa. Ele falou assim, não sei quem te mandou aqui, ninguém avisou a gente, você está prejudicando o trabalho. Opa, peraí, vamos conversar. Não, a gente vai parar a empresa. Assim, desceram pro portão da garagem e já atravessaram o ônibus. Daqui ninguém vai. Eu olhei pro cara que tinha me contratado, eu falei, então, amigo, vai deixar os caras parar a empresa? Eles não entenderam o que a gente tá fazendo. Entendi. Ele falou, vai fazer o quê? Você vai bater de frente com os caras? Eu falei, vamos lá trocar ideia com os caras. Os caras são meus amigos, às vezes... Manda até mensagem, falou, você não vai voltar aqui na empresa não, porque agora, tem uma escala de folga aqui, não. Eu falei, não. Só história pra contar, só história pra contar. Essa foi minha sorte, não foi o cara, porque se fosse o cara de sindicato, teve casos de sindicato. Sim, aí, sabe aquele... O famoso time de futebol da empresa lá, que tem isso também, o time de futebol faz parte. Eu vou deixar um abraço pros caras do sindicato aqui também, que tem cara do sindicato seguindo o canal. Qualquer hora a gente vai trazer um sindicalista aqui do ônibus pra gente fazer um debate saudável. Eu acho que um debate saudável, Maurício. Sim, tem. Eu falo pros caras, a gente não tá... Eu nunca falei lá no curso, você sabe disso, fala aqui no canal.
Eu nunca defendi 1 minuto a mais para o funcionário e nem para a empresa. O que é justo. Porque o que é certo é certo. Mas Se tiver certo, você não tem problema com o sindicato, cara. Esse chegou o ponto. Esse motorista, esse caso desse motorista, quando ele chegou, ele falou que é um novo, quem é o motorista novo aí, o escalante novo aí, o Castro me apontou lá, ele falou pra mim, você é louco! Você colocou ele, o cara só folgava sábado, não me imagina, eu coloquei ele na quarta-feira. Você me colocou pra folgar na quarta, você tá maluco? Aí começou a falar que eu não sabia fazer escala, que não sei o quê. Eu falei, não. Muito disso. Aí eu falei, não, mas eu tentar explicar pra ele, fiz explicar pra ele, mas até que eu consegui. Por quê? Falei, cara, amigão, vamos lá, senta aí, vamos conversar. E aí eu mostrei pra ele, eu já conhecia bem do sistema, tirei relatório e tudo, mostrei, falei, ó, qual que é a sua função? Não é motorista? Legal. Companheiro seu, qual que é a função dele? Motorista também, você concorda? Ele faz a mesma coisa que você? Concorda? Concordo. Quantas horas você faz? Tantas horas. Pô, seu colega também faz tantas horas. Agora, você acha que é justo? Aí eu mostrei pra ele no papel. Falei, tá vendo esse camarada aqui que é motorista igual você? Cara, ele não sabe o que é folgar numa quarta-feira, num domingo, cara. Ele não sabe o que é folgar num sábado, mais de 6 meses. E olha você, pô, sábado, domingo. Agora olha pra mim e fala, é justo? Se o cara faz a mesma profissão que faz ele, a mesma coisa que você faz, da mesma forma, ganha o mesmo que você acha que isso tá certo? Falei, não, também não sabia que era assim. Então, agora você entende meu lado. Tô tentando. É a paciência de conseguir explicar. Eu acho que depois eu tive tranquilidade, os caras do sindicato, esses que acharam que estavam fazendo coisa errada, porque foi como se eu estivesse dando aula de escala para todo mundo no emprego. Eu parava e explicava aonde que começava, qual que era a conta que eu fazia e como que era a distribuição disso. Não tem como não entender. Não dá. Não tem ninguém que não entenda se for bem explicado. O que acontece aqui no nosso setor, eu acho que hoje isso já evoluiu bastante, mas dessa época que a gente está falando, vamos pôr de 20 anos atrás, por exemplo, que seja 15, por aí. Não se tinha paciência para explicar nada para ninguém. Não, hoje o cara... Hoje tem gente aí que fala assim, mano, é isso se quiser... Se quiser, bem. Se não quiser, tem gente aí na porta aí doido para conseguir sua profissão aí, você entrar no seu lugar. E nem tá tão fácil assim. Não tá, não. Tá toda escala cheia de buraco. Você escuta o cara falar, o empresa de transporte, nós somos números, né? Então, você é só mais um número. Você vai sair um número daqui e vai entrar um outro número no seu lugar. Hoje em dia tá fácil assim, não. Não tá tão fácil. Mas eu expliquei pra ele entendeu de boa, assim como ele, vieram outros, eu expliquei também, entendeu? Eles entenderam, assim, eles viram de uma outra visão, porque, lógico, pra eles tava cômodo. Tava muito cômodo, só sábado e domingo, e o cara do quadro também não sabia, na cabeça dele não sabia que tinha, digamos assim, que poderia folgar também sábado e domingo pra ele, é só assim, eu tô seguindo a regra. Porque o cara chega na empresa também, ou ele cai numa escala lá, ele acha que aquilo ali é daquele jeito. Agora... Não tem informação pra explicar pros caras. Tinha problema, tinha funcionários que me deram problema e tal, aí é o que eu falo, que quando você tem alguém que te dá o suporte, como eu tinha, e foi por isso que eu aceitei os desafios, eu falava, cara, tá ali o meu coordenador, tá ali o chefe. O que aconteceu, Castro? Eu falei, não, Castro, é assim, eu expliquei pra ele, Castro, fiz isso. Põe ele na tabela seca do segundo período. Aí eu falei, eu adoro essa aí eu falava, na tabela seca quando do segundo acontecia período da pior linha, pronto. Quando acontecia algo comigo no Municipal, no Inter, eu tinha esses caras que eu falava assim, olha, se ele me aprovar, se ele falar pra mim, faz isso, cara, pode você falar assim, pode ele afogar só no domingo, aí eu vou pôr, porque é o meu chefe que tá mandando. Agora, concordar, eu não vou concordar, mas eu vou fazer. Mas eu fiz o que eu achei que era o certo de fazer. Então, assim, mas os caras, aí o caso é pra cima e falou, não, tá certo, vai manter assim e tal. Então, assim, eu fiquei no Intermunicipal por conta de que eu sabia que eu tinha gente, porque se eu simplesmente largar a mão, falar, se vira aí, e se você precisar de ajuda aí, você se vira também, não foi bem assim. Graças a Deus eu tive suporte, tanto no Municipal quanto no Inter. Tanto não tive problemas quanto a isso. Aí, o Intermunicipal tem uma... Não sei se eu conto ou não conto. Que história é essa do Intermunicipal? Porque só contou história boa até agora, Mauri. Não, conecta demais comigo. Não, tem história boa. Falei de assalto, você falou história boa, vai isso não mas comigo. É história interessante. Você falou de plantão, de soltura, de recolha, de escala de folga, é tudo coisa que que o Intermunicipal, o que acontece? O Intermunicipal, quando eu assumi a escala do Intermunicipal, tinha uma situação do Intermunicipal diferente do Municipal, é que tinham muitas cobradoras, mais do que o Municipal. E aí, eu tenho uma história de cobradora que eu não tenho como deixar de falar, porque eu saí de casa e falei assim, olha, eu vou ter que contar, porque
se eu vou contar da minha história no transporte, e aí essa pessoa faz parte da minha vida, tanto no transporte, que foi lá que eu conheci, e hoje faz parte da minha vida, amor, beijo, te amo. É minha esposa, não tem como, foi minha esposa que eu conheci lá, ela era cobradora do Cobradora. Golaço de cabeça, hein, artilheiro? Fez o golaço e cara, mas- você já era o escalante. Deixa eu contar a história, como é que foi que eu conheci A esposa ela. folgava um por um, então. Não, aí o que acontece? Amor, te amo. Beijo, eu tenho que contar essa história. Todo mundo que pergunta como é que a gente se conheceu, eu conto, é a história verdadeira. Legal. Verídica, e não tinha como não contar. Ela era cobradora do municipal, linda, maravilhosa, a coisa mais bonita Que da maravilha. empresa era ela. E é lógico que eu tava de olho. Podia ter trazido ela Ah, não, pra contar a história. tem uns pequenininhos lá, tem que tomar tá conta. cuidando das tem que cuidar crianças. das crianças, levar pra Aí não tem escola como e tal. disputar com isso aí, não tem jeito. Mas aí o que acontece? Ela era do Intermunicipal, eu Intermunicipal já de olho e tal. Cara, mas ela não me dava chance, não me dava bola de jeito nenhum, cara, sabe? E eu sou aquela história do água mole pedra dura. Mas eu o melhor grupo de eu folga vou- pra ela todo mês não resolveu. eu vou conseguir, cara. E, Uma lataria. ah, rapaz, eu tentei, cara, mas eu tentei. Aí, sabe aquela história de a ocasião da... Te dá... Quando você vê assim, falou, eu esperava uma brecha, a brecha veio. O que aconteceu? Um belo dia, eu cheguei na garagem de manhã pra trabalhar, num dia comum de trabalho. Cheguei lá, cara, todas as cobradoras na garagem. Não saiu nenhuma cobradora. Não lembro nem o que foi que aconteceu no assunto. Sei que as cobradoras estavam na garagem. Só saíram motoristas. Todas as cobradoras na garagem. Eu olhei assim, elas sentadas assim, né? Falei, que diabo tá acontecendo? Todas as cobradoras aqui na garagem, cara. Entrei, falei com o Adão. Aí o Adão me explicou, confesso que eu não me lembro. Não, que eu não sei o que, sei o que. Opa, rapaz, já me veio na cabeça na hora. Eu falei, é minha deixa. Ela tava lá, né? É a oportunidade. É a que oportunidade. Eu não posso perder agora. Da vida. O que Da acontece? vida. Aí, Do resto eu da nada, vida, né? eu nada bobo, né? Eu nada bobo, o que eu fiz? Tem as fichinhas de ordem de serviço para dar baixa. Era a gente que dava baixa. Então, plantão, tinha um módulo do plantão, do Globus, que você abre a ordem de serviço, o motorista veio e fala, faz uma fichinha para mim. A gente vai lá, faz a ficha, imprime, entregava uma via, vinha 2 vias, entregava uma via para colocar no carro e ir lá para manutenção e a outra ficava com a gente. Quando a manutenção fazia, não é eles que faziam a baixa, a gente Era que dava. vocês que davam a baixa, A então, gente que na ordem dava. de serviço. Na hora que dava. Diferente. Era diferente. A gente era nós Já que dava sei baixa. que A você gente... fez. Já Você chamou a dá- cobradora. Não, Vem vai aqui ver. que eu vou te ensinar aqui da Não. baixa na Eu ordem de nada bom, serviço. o Adão já sabia, não sabia, ele já percebia, ele já, né? Eu sabia. Porque eu já tava conversando, já tentava e tal. Aí eu falei, Adão, essas cobradoras aí e tal, não sei o que, não, porque elas não vão sair, não sei o que. Eu falei, então, Adão. Falei, então, mas, pô, a gente tá enrolado aí, ó, o plantão tá enrolado aí, cara. Eu O posso- fulano tá cheio aí de, ó, quanta ficha de ordem de serviço aí pra abrir. O Adão olhou pra mim assim. Falei, o que é? Qual é que é essa ideia? Eu falei, pô, a gente podia pegar uma dessas cobradoras aí, ensinar pra ela e dar baixa, só dá baixa, pô. Já diminui o serviço pro cara. O Adão falou, você é sem vergonha. Sem vergonha, né? Você é muito sem vergonha. Eu falei, não, O pior Adão. não é isso, brother. Ele não guardou nem uma fita pra dar de presente pra ela da locadora que já tinha ido embora. Não. Aí, cara, ele falou assim, tá bom, mas quem? Falou, não, deixa que eu escolho. Aí ele falou, tá bom, vai lá, vai. Ele falou, vai lá escolher. Aí, cara, eu fui lá fora, elas todas sentadas. Você chamou umas duas? Não, Pra a desbaratinar? minha esposa era a primeira, né? A minha esposa foi a primeira, tava a primeira sentada na ponta, mas estava tudo lá, aí mais uma do lado e tal, não sei o quê. Eu cheguei lá, me apresentei e falei, gente, tudo bem? O escalante da empresa e tal, vocês não estão trabalhando hoje. Aí eu falei, né? Ó, surgiu uma oportunidade interna, a gente tá com um trabalho interno lá e tal, e a gente podia pegar talvez uma de vocês para nos ajudar internamente. Não vai ser um cargo efetivo nem nada, quem sabe, né? Pode se virar um É efetivo. uma experiência. É uma experiência, Que alguém filha da topa. mãe, né? que- Que alguém- filha da mãe, o cara, ele já foi certo já. Esse Não! é o- Aí alguém topa, não, eu quero, não sei o que. Falou, legal. Aí eu perguntei pra ela, falei, se tá. Aí eu perguntei, você tem alguma experiência de computador e tal? Ela tinha, falou, não. Ela já conheço. tava na primeira da fila. Ela é a Se primeira. ela negasse, você Foi- ia perguntar pra segunda. aí Não, você mas ia- eu perguntei pra todas, não, vai vendo Sim. o que eu fiz. Eu perguntei pra ela, ela falou, não, conheço tal, conheço computador, não sei o que. Aí perguntei pra do lado.
E fui perguntando. Tinha uma lá que sabia quase desmontar até satélite, filho. De tanto... Não, eu fiz isso, filho, aqui pra mim, né? Você falou, mas não é essa, eu não preciso disso tudo também. Tudo bem. Eu tava na primeira lá, né? Tava na primeira. Aí eu falei assim, ó, legal, pô, bacana. Só que assim, só temos uma vaga e tal, uma oportunidade. Como eu falei com ela primeiro, estrategicamente, vamos dar oportunidade pra ela, caso ela não se adapte, não queira, não tal, dá vem certo, aqui e tal. chama mais algum. Aí a gente dá oportunidade pra outros, que eu acho que vocês vão ficar mais vezes aqui nas garagens aqui, então, vamos lá, vamos comigo. Entrou, aí eu expliquei, ensinei como é que é ela, e aí, filho, lá dentro, internamente trabalhando, já tirei ela da catraca, porque eu falava, eu dizia, você tá aí pra não dizer que eu tô mentindo, eu olhava pra ela e falava assim, você não é pra ser cobradora. Você vai fazer uma coisa diferente. Não é pra cobrador, porque você, além de ser muito bonita, muito, não dá pra você trabalhar cobradora, não. Você tem que tirar você da catraca. Você na catraca não vai dar certo. Vou arrumar um jeito de você trabalhar interno. Andava lotado e os outros vazios, porque todo mundo queria andar com ela. Eu falei, não, você vai vir pra interno. Vou arrumar um jeito de você arrumar interno. Aí, tá, beleza. Consegui colocar ela internamente, aí o resto é história. 12 anos muito bem casados, muito Parabéns. feliz. Tô 12 anos com ela, a gente tá junto. 12 anos, 2 filhos maravilhosos. Tô só te agradecer, beijo, amor. Te amo demais. Parabéns. Como que é o nome dela? Carla. Carla. Parabéns. Parabéns aí por ter aceitado o convite do Amaury aí para fazer o lançamento das ordens de serviço. Eu acho que deu muito certo. O Amaury é um cara incrível. Deixar um abraço aí pra Carla e pra toda a família aí. É família Lima, né? Você é Lima também, né? Lima também. Giovana e Nicolas. Giovana Lima, Nicolas Lima. Giovana são... A Giovana é a mais velha? 11 anos. Giovana tem 11 anos. Giovana e Nicolas, um beijo pra vocês também. Papai tá aqui. Amo batendo vocês. um papo Papai aqui no Pod Bus 64. Logo ele tá aí com vocês. Não tinha como não contar essa história, porque vocês viram. Ela história fez linda, parte maravilhosa. bonita. Ela fez parte da minha vida, faz parte da minha vida até hoje e vai continuar pro resto da minha vida. Você achou um jeito de escalar, fazer a melhor escalação da sua vida. Só que o mais engraçado da história, o Adão, e até hoje, por isso que eu falei que o Adão, ele virou depois o meu padrinho de casamento, porque foi engraçado que a gente começou a ficar junto, ela andava até o que eu consegui, que a gente começou a ficar juntos, eu falei assim, a gente vai ter que ir lá contar pro Adão, o Adão era o chefe, né, falei, vamos ter que contar pro Adão. Me conta uma coisa, tinha aquele medo de alguém vai ser mandado embora? Tinha. Porque antes tinha essa história, tinha, né? Tem muitas empresas que tem então, casais hoje. Como eu tinha bastante afinidade com o Adão, um grande amigo meu até hoje, um amigo meu, eu falei pra ela, a gente tem que contar pro Adão. Aí falou assim, ela CCT, eu falei, tem que contar. Pode ser que o coordenador, eu falei, não tem como. Aí, vamos contar. Aí a gente marcou pra ele, falou, Adão, não falei nada, falei, Adão, pode passar na sua casa aí e tal. Morar lá no Itaim, fui lá no Itaim. Quando eu cheguei de carro, que eu desci de carro, o Adão me viu junto com ela, o Adão fez assim, falou, eu sabia, que a gente tava meio que escondido, né? Ele olhou assim e falou, eu sabia. O cara fez Adão, a escalação, mano. Atacante demais. Adão, quando viu, falou, eu tinha certeza que isso tava rolando. Aí eu falei, não, tava... mas... Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu dou curso de gestão de operação, a Amaury esteve lá no nosso curso, em março de 2022. A gente fala sobre estratégia de escala. Isso é estratégia de escala, entendeu? É isso aí. O cara do planejamento também, eu me planejei. Opa, exatamente. Sou o cara do planejamento. Eu fiz a minha estratégia, eu fiz a minha escala lá pra dar certo. Deu certo, até hoje deu certo, graças a Deus. Que, eu sabia que falei. Que Deus continue abençoando aí. Amém, obrigado. União. Mas sou muito feliz. De coração mesmo. Obrigado. Dá pra sentir, cara, dá pra sentir o quanto você é um paizão, o quanto você é um cara apaixonado pela família e que sou muito feliz. Nossa, eu devo muito a que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, também devo a ela. Não tenha dúvidas, né? Eu sou... A gente é aquele yin yang, né? Eu sou o cara mais explosivo, o cara mais... E ela é tranquila, na dela, sossegada. Então, ela é o meu equilíbrio. Tem que ser assim. Imagina se fosse os dois, então... Então, não poderia ser diferente e não poderia não dar certo. Tem que dar certo. Que história bonita. O cara escalou a esposa. Escalei a esposa. Escalei a esposa. O resto da vida. O resto da minha vida e que assim seja. Amém. Amém. Mas enfim, aí do Intermunicipal, dessa época aí, voltando agora pra garagem lá, fiz o Intermunicipal, depois aí contrataram um escalante, aí eu ajudei, ensinei pra escala, voltei a ficar só no Municipal, focado no Municipal, e aí a minha última etapa na Júlio Simões, daí foi como escala, graças a Deus nunca tive problema, nunca tive trabalho, não sou aquele cara que fazia por maldade, né? Tanto é que graças a Deus hoje eu encontro, se eu sair hoje aqui na rua e encontrar um motorista que trabalhou comigo na Júlio, que eu fui escala,
Eles, pô, você, tudo bem e tal, sabe? Se eu fosse aquele cara, sabe, bem, graças a Deus não, cara. Sempre fui um escalante que eu sempre fiz o justo, sempre fiz o mais justo possível. E aí começou a minha história com BGM Rodotec. BGM Rodotec. Começou a minha história lá porque era o sistema da empresa, então... E aí eu já sou apaixonado por tecnologia e tal. Tinha mexido no o que eu sistema queria, inteiro. e aí eu comecei queria conhecer a BGM Menotec, o que era a BGM Menotec, onde que ficava, o que exatamente fazia e tal. Falei, aí tinha um que trabalhou comigo lá na Transcel, falecido, que Deus o tenha, que foi o Joel, já faleceu, já nos deixou. E através do Joel, que trabalhou comigo na Transcel, trabalhou comigo na Júlio Simões de Mogi, ele entrou na Júlio Simões. E aí eu, através dele, falei, pô, me apresenta lá, deixa eu conhecer e tal. Fui lá conhecer a Praxis. A Praxis, não. Agora eu coloquei Praxis, mas já era BGM Rodotec. Ficava na Soares de Avelar. Lá na estação, acho que Santa Cruz, não lembro agora. Eu não lembro. Era ali mesmo. Era uma linha paralela com uma avenida que dava na Avenida dos Bandeirantes. Isso, ali. exatamente. Eu fui lá era isso mesmo. Vezes. Era a BGM Rodotec. E você já adiantou que agora é Praxis. Agora é Praxis. Agora é Praxis. Eu vou aproveitar. Você já tá com a canequinha da Praxis. Eu vou aproveitar. Praxis aqui, eu ganhei aqui também. Família Praxis representada aqui, Queria ó, na agradecer canequinha também, aqui, ó. A Mauri trouxe um presentinho aqui da Praxis, é pra tomar o café ou o chá. Vamos tomar um junto? Eu vou tomar um junto, agora eu vou tomar... Opa, você vai me dar esse privilégio aqui de tomar? Vou tomar aqui, ó. Opa. Praxis, NSTEC, café com gestão, edição Lisboas. O café eu vou deixar aqui que a gente vai tomar diesel. Opa. Hoje a gente vai tomar diesel, a gente faz um brinde. Tá tomando o que aí? É um suquinho? Suquinho de uva que tá maravilhoso. Ó, aqui é diesel. Geladinho. Os caras falam, o seu diesel é verde? É, mas tem do diesel da cor certa aqui esse também. Daí é... Ninguém sabe qual que é a composição da lata puro, do diesel. Diesel puro. Mas em homenagem, mandar um grande abraço pro pessoal da Praxis, NSTEC. Pessoal que é da época ainda da BGM Rodotec. E tá todo mundo lá. Não, eu não vou citar nomes aqui, senão eu vou esquecer. Mas eu não posso deixar de agradecer a presença do Ponce, que esteve lá. Do Heitor Ponce e do Pop, do Henrique Pop também, que esteve no meu último curso. No meu último curso, a Mauri foi o primeiro cara da Praxis a fazer o curso de gestão de operação lá em 2022. Teve esses dois caras agora. Um grande abraço para todo mundo. Deixar um abraço pro Valmir e pra Marise, que eu não posso deixar também de esquecer. Um brinde aqui, Praxis. Vamos tomar diesel. Ó, brinde aí, Praxis, ó. Minha família, minha família Praxis. Família Praxis, eu sou um cara que eu trabalhei muito com as empresas que usam Praxis. Né? E eu, apesar de ser um cara que gosta demais de gestão, tudo, e eu prefiro quando tem um RP de qualidade na empresa. Eu sou um crítico do setor, você sabe disso, o pessoal da Praxis sabe também. Mas hoje a gente vai só comemorar. Não, vamos comemorar. Aí você foi para a BGM, que agora é Praxis, e quando você entrou na BGM Rodotec, você foi para fazer o quê? Para implantar a escala. Exatamente, eu fui para entrei na área, na minha cabeça era o quê? Como eu conhecia do módulo de escala e plantão, eu falei, vou entrar para trabalhar suporte do módulo de escala e plantão, para mim tá fácil. Eu já conheço o módulo, na minha cabeça era isso, né? Aí quando eu entrei lá, a realidade é outra. Eu conheci uma parte do módulo, porque realmente o módulo de escala é um pouco complexo, não era só aquilo que eu tinha. Ele é muito voltado, cada operação ela tem suas particularidades e nem todo, você não precisa, nem que você queira, você não precisa usar todo o sistema, talvez você use uma parte do sistema. Foi aí que eu vi que a grandeza que é o Globus, tanto na escala quanto no plantão, quanta coisa que tinha. Mas na minha cabeça era só aquele universo que eu tinha da Júlio Simões, eu falei, pô, pra mim eu tomei caminho andado. Lógico, me ajudou, que eu conhecia. Mas eu entrei no suporte, para dar suporte. Mas aí já, na época, hoje está dividido, mas na época tinha outros modos, acidentes, DVS, que é documentação de veículos, fretamento, turismo, arrecadação. Aí eu vi que a realidade era outra. Eu tinha que aprender esses módulos também. Todos esses módulos. Mas aí eu não posso negar que foi uma excelente, ainda está sendo, como sempre, todo dia uma excelente escola para mim, porque eu consegui ver outros módulos e vi, de certa maneira, ainda continuei no transporte, porque a arrecadação tem tudo a ver com transporte. Sim. Acidentes,
Então eu conseguia ver outro lado do transporte Você estava urbano. vendo a conexão dos processos. Exatamente. É a conexão de O todos os famoso processos. ERP, né? O O ERP ERP dos que integra sistemas. tudo, a Exatamente. empresa integração, inteira. que eu comecei a ver, pô, por que isso, por que aquilo? Então, o problema acontecia aqui, mas impactava nos outros. Eu comecei a enxergar a garagem mais já como um todo. Você Uma sabe que o engrenagemzinha módulo mesmo. escala, assim, eu trabalhei, né, até como escalante naquele primeiro módulo da BGM, que não era Rodotec ainda, mas depois eu acompanhei já como funcionário, implantações da BGM Rodotec e da Praxis, agora recente também, algumas implantações, aí já como consultor. O módulo escala, ele tá em 100% das empresas e ele é muito bem usado, né, o que eu brigo para os usuários do módulo escala, no que vem antes, no planejamento de processo ou do recurso, o que você fez para Sim. fazer a escala lá antes de Sim. trazer Da ele época para a do inteligência do sistema. Mas o módulo plantão, acho que vale falar, e aí é uma crítica minha, eu vi o módulo plantão funcionando muito legal em poucas empresas. Óbvio que eu tenho poucos clientes, né, comparado ao tamanho da Praxis, mas uma delas foi a Via Sudeste, que é a Via Sul, que a gente estava até batendo um papo aqui, sobre a Via Sudeste. Eu acho que o único lugar. Que viu? Aí eu vou me comprometer aqui agora, tá? Mas não tem problema. O único lugar que eu vi o módulo plantão da Praxis funcionando de verdade foi na Via Sul ainda. Agora já Via Sudeste. E para mim virou uma referência. Quando os caras vinham reclamar para mim, mas esse módulo plantão, isso aqui não tá, vai funcionar. Vai funcionar porque lá na Via Sul funciona. Isso é importante você falar, ô Alex. Você me comentou isso no dia do curso. Faz um ano que eu já te falei isso, estou repetindo aqui. E eu não sei se você lembra o que eu falei para você no curso. Eu fiz a parte da implantação lá porque assim, depois eu passei esse tempo da BGM, fiquei 5 anos na BGM e eu saí da BGM e fui entrar onde? Na Via Sul. Você foi para a Via Sul, então? Fui pra Via trabalhou na Via Sul? Trabalhei na Via Sul. Fui funcionário da Via Sul. Você fez lá no curso, você me contou que você fez a implantação dos módulos lá. Eu entrei na Via... Não, eu saí da BGM Rodotec, porque eu estava na implantação e por motivos pessoais acabei saindo. E aí eu entrei para trabalhar com o Salvador Branco Neto. Salvador, que é o gerente de TI lá. Eu entrei para trabalhar com ele. Ele era gerente de TI. Deixa um abraço. Salvador, forte abraço. Salvador. Sei onde você tá nessas caminhadas da vida aí. A gente não se viu mais, não se falou mais, mas se você estiver vendo esse vídeo aqui, ó, forte abraço pra você, cara. Então, assim, entrei para trabalhar com o Salvador, que era agente de TI. Ele era terceirizado da empresa, não era funcionário da Via Sul, entrei para trabalhar com ele. Por quê? Como eu conhecia legal bem do Globus, ele me contratou para justamente auxiliar ele como um gestor do Globus com ele. E aí também foi outra aprendizagem, porque eu comecei a entrar em outras áreas fora da operação. Aí já entrei em área financeira, estoque, compras, pneus, manutenção, secretaria técnica. Fiquei um tempo na secretaria, dentro da secretaria técnica, ajudando lá, digitei muito abastecimento. Mauri, eu tô aqui pensando, né, nessa história que você tá falando. Você lembra mais ou menos que ano foi isso daí? Porque eu acho que a gente deve ter se encontrado lá. Não, se encontrou. Quando eu vi você no curso, eu falei, cara, eu não me lembro. Não lembrava de você, mas mas eu lembro, história que você tá porque assim, era uma no salinha, a secretaria técnica, ficaram numa salinha do lado da manutenção. Eu lembro muito bem de você entrando na sala e quando você fazia a auditoria, o Luciano Colseiro, que é o encarregado lá da... Luciano, vou aproveitar, deixa eu aproveitar. Abraço pro Luciano, Luciano, um grande abraço. Eu já mandei recado pra te chamar aí pra vir aqui. Isso. O Amauri falou que você... Amei, Rabiano, não quer vir não. Vem aqui no podcast, vem aqui bater um papo. Você é um cara muito bom demais. Luciano, falei. Eu tive recentemente, acho que foi o ano passado. O meu recente já tá no ano passado já, acompanhando uma auditoria piloto lá da São Paulo Transporte, inclusive, se eu não me engano, com o Luciano, ou foi em alguma auditoria de ISO, eu fico bagunçando. Mas eu me lembro de vocês também. Gente fina demais, Nossa. tá convidado para vir aqui. Eu espero que aceite o convite ou indique um cara gente boa igual você aí da Via Sudeste. Luciano, abraço também, cara. Tá aqui também comigo. Me ajudou demais lá. Cara sensacional, fora de série. Me ajudou muito. Trabalhei com ele na secretaria técnica. E aí, em contrapartida, o Salvador, ele me mandava ir para todos os setores para auxiliar. E aí, depois passei, acho que foi 1 ano com ele fora, aí a Via Sul me contratou. Aí já não fiquei mais funcionário do Salvador. Eu consegui ser empregado, ser efetivo, exatamente, pela Via Sul. E aí fui funcionário da Via Sul. E aí, quando eu passei a ser funcionário da Via Sul, aí já comecei a fazer mais consultorias mesmo. E aí eu participei em vários setores, o Luciano sabe bem disso.
Acertei a questão de acidentes lá, orçamento, valor de peça, de orçamento com a manutenção, quem que vai fazer o... Ele sabe disso, acertei tudo lá, fiz um bom trabalho lá, ele sabe. A gente não vai poder entrar nesses méritos, porque a gente tá com o tempo curto aí, né? Curto, mas, ninguém consegue acertar esse negócio. Mas tá? eu fiz e ficou redondinho. Ele sabe que ele até falou assim: depois que você saiu, o negócio bagunçou. Ele sabe disso. E aí, um dos trabalhos meus tá lá envolvido dentro do plantão. Eu fui responsável pelo plantão. Eu posso falar isso aqui porque realmente foi. Você tem autonomia para isso. Que legal. Então, eu acertei o plantão, deixei tudo organizado, tudo direitinho lá. E por motivos lá, acabei saindo. Aí eu me desliguei da Via Sudeste, já Via Sul, ainda na época era Via Sul, e voltei para a BGM Rodotec. Eu recebi o convite para voltar, graças a Deus, como eu fui um cara que nunca tive nenhum tipo de trabalho, quem é bom filho retorna a casa. E aí voltei na casa, o Heitor, cara outro fora de série, que não tem que falar, Heitor, um forte abraço, obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui hoje. E aí o Heitor, o que acontece? Porque na época a primeira vez que eu trabalho, era uma equipe só, era o Marcos Malta, que era o responsável pela equipe toda. Eu lembro do Marcos Malta. E aí eles resolveram dividir. Então, pegaram o Heitor, que era do suporte, colocaram o Heitor de coordenador e fazer uma equipe pro Heitor, e aí separou escala, plantão, escala rodoviária, enfrentamento, deu pro Heitor, separou. Então o Heitor, quando ele passou a ser coordenador, na época eu tinha um contato com outro cara, falou, o Heitor tá montando uma equipe. Eu falei, o Heitor montando uma equipe? De repente eu vou entrar nele. Aí eu entrei em contato com o Heitor. O Heitor que você tá falando, a praxe é muito grande. O Heitor que você tá falando é o Heitor Ponce, que foi lá no meu... Exato, é o que veio aqui, o Heitor Ponce, exatamente. Cara, gente fina demais. Ele é demais, Gravou depoimento, depois deve ir pro ar aí, pelas redes sociais, o depoimento que ele gravou pra mim. Todo mundo. Melhor coordenador da empresa, não tô brincando. Puxa saco aí. Mas não, cara pode ser. Fora de série. Tem cara que você bate o olho, Amaury, e fala assim: esse cara é gente boa. O Heitor é desses caras. Que você olha e fala assim: que cara de gente boa, ele é do bem. A gente brinca, lá na empresa a gente brinca, a gente fala: o Heitor, você tá brincando agora de puxar saco. Mas ele sabe disso, a empresa sabe disso. Teve uma época, um tempo atrás, que a empresa, dessas que fazia de confraternização e tal, teve uma. Tipo como se fosse uma votação do cara mais sagaz, mais legal da empresa, ele ganhou. Não tenho dúvida. Ele foi o cara que foi supramente votado. Então, assim, dá pra notar que o cara, a empresa inteira. Não é uma opinião sua. Não, o cara é fora de série. O Heitor é fora de série. O cara é gente fina, Heitor. Ó, a Mauri tá aqui. O Pop vai vir também. Henrique Pop tá agendado pra vir aqui. Eu vou te esperar aqui também pra bater um papo. Eu sei que você é um cara de boa, tranquilão, mas é um cara do bem total. Dá pra sentir que o cara é do bem já de longe já. E conhecem. Conhece muito, inteligentíssimo. Eu vou te mostrar aqui, a hora que acabar aqui o nosso episódio aqui, eu vou te mostrar o depoimento que ele gravou. Logo vai para as redes sociais, eu vou te mostrar aqui. Quero ver. Heitor, grande abraço para você e toda a equipe aí da quero ver, Praxio Bayern Tech. Bom, então aí eu entrei, fiquei na Via Sul. Então, se você falou, fico lisonjeado até que você ter falado que o módulo de plantão na Via Sul funciona. E é verdade, porque eu já tive vezes que me perguntaram, e você tem alguma empresa que você pode indicar que a gente poder ver? Eu justamente indicava a Via Sul. Vai lá, porque eu sei que os caras trabalham. Se estão trabalhando, como eu ensinei, orientei tudinho, vai dar certo. Vai dar certo. Tanto é que foram. E realmente, uma vez eu fui com uma menina do comercial lá, que ela me pediu, falou assim, vamos na Via Sul. Aí eu levei ela na Via Sul. Eu lembro que a gente foi com ela, mais 3 caras. Quando ela foi lá com o cara lá, chegou lá na Via Sul, eram 2 plantonistas. O cara falou assim, mas cadê os outros? Falou, não, é só esses 2 aqui. Não pode dar conta, só esses 2. Dá conta. Os caras olhou pro outro assim e falou assim, mano, aí é fogo. Os caras... Tá tirando a gente, né? Aí, toda auditoria que eu quando fiz dizer que lá, não dá, tá vendo? Toda auditoria de norma que eu fiz lá eram 2 plantonistas e a hora outra tinha um só, porque o outro tava aqui. Não dava conta. Eu falei assim, mas os caras falam que não dava conta. Eu falei, bom, enfim. Tô te mostrando aqui que dá, tá aqui o sistema, tá aberto. Eles perguntaram, pode fazer a pergunta se vocês quiserem aí. Fez pergunta e mostrou, igual você falou, mostrou o sistema funcionando. Falou, aqui funciona, por que não vai funcionar lá? E com 2, e lá estão 3, não dá certo? Enfim, deu certo. É isso, gente. Eu vou deixar um grande abraço aí para toda a alta direção da Via Sudeste. Né? Hoje, toda a estratégia lá e todos os funcionários e todos os colaboradores são grandes parceiros da Amplitude já de muitos anos. Né? Eu vou lá só esporadicamente. Quem atende lá, minha esposa Camila, o Eric o Ed também. Carlos. O Ed Carlos, então. O Ed Carlos saiu da Amplitude, foi fazer carreira solo.
né? Eu lembro Mas que o Ed Carlos ficou muito eu lembro tempo do Ed lá. Carlos também. O Ed Carlos ficou muito tempo lá. Tem grandes amigos lá, né? E eu queria só deixar um abraço para todo mundo lá da Via Sudeste. Empresa que é referência não só no plantão, mas na gestão do estoque também é uma xerifada. Eu vou esperar alguém da Via Sudeste aparecer por aqui. Quem sabe acontece com o nosso amigo. Se não acontecer, a gente vai atrás de... Vamos achar um aí. Vamos achar um que topa vir na vem. caixa preta do busão, Pô, contar vem, segredos é aqui. legal, a gente bate um papo descontraído aqui, é bem bacana, acho legal, pode vir. Então assim, aí hoje eu tô atualmente lá na Praxo, agora eu sou analista, eu trabalhei com implantação e a gente já falou, pô, depois que eu entrei na Praxo, você fala assim, acabou a área de transporte, né? Agora você não... Agora você é da tecnologia. entrou na área de tecnologia para transporte. Cara, até hoje não tem como. A gente ainda respira isso, por quê? Eu, como mesmo trabalhando internamente, quando precisava, eventualmente precisava, eu ia fazer visitas ou fazer implantação, até mesmo fazer implantação ainda, quando tem a equipe de implantação, mas às vezes a equipe de implantação, por questões de agenda, não dá, acaba sobrando pra gente no suporte e acabou eu indo várias vezes, já fui várias vezes. E eu indo nas empresas de transporte, eu acabo indo. Daqui a pouco eu tô lá dentro de um plantão da vida, dentro de um setor de planejamento da vida, tô sempre ali. Tô sempre antenado ali na coisa. Então a gente acaba sendo um pouco até de consultor, porque quer queira ou não, pela experiência que eu tive, vivenciando um pouco, a gente acaba não só falando de sistema, mas até de processo. Fala, cara, fazendo assim, faz assado. Eu acho, Mauri, que não é só um pouco. Para ser um cara como você lá na prática, tem que ser muito consultor. E tem que conhecer de processo também. Isso me ajuda essa bastante. Conexão é legal. Você viveu o processo, você viveu tá tecnologia do outro lado, também. Você consegue fazer essa conexão da tecnologia, dessa inteligência que vem com a sua experiência prática e de coisas que um cara curioso conseguiu aprender também por onde passou. Que passou por muitas empresas. Tem na cabeça aí, mais ou menos, quantas empresas passou pela Praxis? Eu passei? É. Ixi, não, Já perdeu as contas, já né? perdi conta. Quando eu já cheguei a trabalhar na implantação. A implantação viajava direto, foi muita empresa. E isso é engraçado que você falou, Alex, porque eu nunca cheguei, quando eu fazia implantação, eu nunca cheguei a falar assim, já fui escalante, já fui platonista e tal, você tem que me ouvir. Nunca fiz isso. Eu sempre cheguei lá, contei, fiz a minha parte e tal. Só que já tinha ido, talvez um outro analista já foi lá e acabou tentando treinar e falou, não deu certo, aí mandou eu ir lá. E quando eu, às vezes, era o segundo aí, ou o terceiro às vezes até, eu explicando e conversando e tal, o cara falou assim, pô, consegui te entender, cara. Você... Por que os outros vieram ramo. não conseguir entender? Aí eu conferi, não, porque eu já fui do seu lado, eu já tive onde você tá. Então eu sei exatamente o que você tá passando, então eu consigo te ajudar mais. Então porque eu tô explicando, eu falo, agora tá explicado. Como diz. A regra de negócio fez a diferença aí, entendeu? Como Agora diz tá um dos maiores empresários de ônibus do Brasil, o cara olha e fala assim, esse é do ramo. Os caras viram e falaram, agora você é do ramo, tá falando nossa língua. Várias vezes eu já ouvi, até agora, hoje faço atendimento via telefone, né? E às vezes eu conversando com a pessoa percebe isso pelo telefone. Eu falo assim, pô, conversei já. Um pouco que eu conversei com você, eu já vi que você já conhece. Porque às vezes é uma fala, né? Alguma gíria, alguma coisa. Gíria mesmo, é o dialeto do Às vezes você fala, transporte, às vezes o cara fala assim, não, mas quando for uma dupla pegada, então você já percebe, fala, dupla pegada não é em qualquer lugar que tem. O cara sabe que tá falando de dupla pegada. Então, assim, às vezes só esse tem gatilho uma aí. Que é específica tem esse gatilho aí, o cara cara. fala assim, esse aí não é, já veio de algum lugar. Aí o cara pergunta, você já trabalhou em empresa de transporte? Eu falei, já. Aí eu conto. Não, já fui escalante, já fui platonista. Falei, então... Aí, às vezes, até o cara se solta um pouco mais. Aí o cara fala, então já poder... Então você vai entender melhor pra mim. Aí já começa a explicar melhor. E aí, enfim, isso me ajudou bastante. Então você vê, a minha história que começou lá na Júlio Simões, que era pra ficar 6 meses de cobrador, e até hoje, então eu devo demais, agradeço demais. E acabou me tornando minha profissão. Hoje eu tenho minha profissão graças à empresa de transporte. Se eu for hoje alguma empresa de transporte, consigo me virar. De alguma maneira. Seja na escala, seja no plantão. Conheço de alguma forma. Eu vou conseguir sair do lugar. Pela pouca experiência. Não falo que é muito. Não vou nem contar que tem cara, muito. eu acho que é muito. Eu acho que assim, é como você falou. Eu também escondi muitas vezes o que eu sabia. Mas eu ia fazer uma auditoria de ISO aí muitas vezes. O cara falou, opa, esse auditor de ISO aqui não é igual. Esse não cara posso sabe. falar qualquer bobagem. Aí os caras colocavam para auditar planejamento, programação, escala plantão, todo setor que eu trabalhei. E eu ia vir aqui, eu fingia que eu não sabia. Né? Porque pela regra, eu fingia.
Sabe o que eu acho? A gente não precisa esconder isso, não. Não Não. precisa de falsa modéstia. Fala, eu trabalhei, eu tenho experiência. Não é feio falar o quanto a gente... Só quem enrolou aquele itinerário sabe, velho. Não é feio falar, eu trabalhei, eu fiz soltura de frota, eu fiz recolha de frota e contar a jornada toda. Até para as pessoas saberem que você não é um cara que caiu de paraquedas aqui. É um cara de uma grande empresa, da Praxis. Escalonista, né? Então, que história é essa do escalonista? Que eu nunca ouvi falar Eu esse inventei termo. essa provisão de escalonista. Você inventou? Adão é o culpado. Você viu, Adão? Você é o culpado disso aí. Porque assim. Não, eu nunca ouvi. Eu acho que eu tenho mais tempo. Eu Não tenho é mais que- ou menos a mesma idade que a maioria aí de empresa de ônibus. Mas assim, O Adão eu que nunca ouvi inventou falar. esse de escalonista, Eu já passei cara. por 500 empresas de Eu ônibus. Eu inventei nunca ouvi a função escalonista. Não é, porque assim, eu era escalante. A minha função era essa escala, era escalante. Só que aí o que acontecia? Eu tinha. Em vez de eu ter o escalante, hoje o escalante aí é folga sábado e domingo, né? Tem muita escala aí que é de segunda a sexta, sabe? O cara faz a escala na sexta-feira, só volta segunda-feira. Na minha época não era assim, não. Eu Na só minha tinha também não ainda era, não. continua um dia, só tinha um dia de folga. E aí, como eu tinha o dia de. Qual era o meu dia de folga? O sábado. O sábado era a minha folga. Aí no domingo eu fazia o quê na escala? Não tinha que fazer, porque eu já montava a escala. Na sexta-feira eu montava a escala de sábado e domingo, de segunda-feira. Eu tava pronto. O que eu ia fazer domingo? Você estava como escalante, que teoricamente é uma função de operação, mas voltado ao horário do administrativo, mas você estava ainda registrado como fiscal, sei lá, e aí você cumpria a escala de 6 por 1 ainda. Eu não tenho, se você pegar minha carteira, eu não tenho na escalante. Eu era controlador de operações. Tá lá na minha carteira, controlador de operações. você Mas pegar- esse controlador de operações pode ser plantão, pode ser escalante. Se você pegar minha carteira, tem duas funções lá. Eu só. tenho O controlador de- despachante, Aham. o despachante que eu até publiquei, o salário era R$237, se eu não me engano, e tem o fiscal. São só Eu essas tenho duas cobrador e controlador de funções. operações. Eu trabalhei em várias funções, mas Esse controlador de operações aí podia ser qualquer coisa. Quem que Poder olha esse qualquer controlador de operações? O que é isso aqui? Aí eu falo, isso aí depende da época. Ou Depende. era escalante, era controlador de operações. legal. Então, como eu folgava no domingo, já tinha feito a escala, tava tudo feito a escala, o que eu ia fazer no domingo? Aonde? Plantão. Plantão? Então eu ficava no plantão no domingo. Até porque o plantão, se eu tivesse que ficar no plantão durante o final de semana, obviamente que eu prefiro o domingo, que você sabe. A maioria dos carros dentro da garagem. Então, se tem algum problema de carro, tá tranquilo. Se tem problema de funcionário, dá pra chamar um outro aí e trocar uma folga. Então, se eu Não, tivesse o que domingo ficar. é tranquilo. A garagem no domingo é tranquilo. Se eu tivesse que ficar no plantão, que fique no domingo. Então, eu era escalante de segunda a sexta-feira e plantonista no domingo. Então, Que eu era o era um dia mais escalonista. tranquilo. Era Por isso que eu falo que eu sou era escalonista. Escalonista, mano. Eu nunca ouvi falar esse negócio de Então tá escalonista. aí, ó. Mas Já- tá aí, ó. É porque que era tranquilo? Porque 40% tava na operação e Isso. 60% tava de folga. Aí Aí o o domingão- 64 tá aí de novo. Domingão ficava lá de boa, sabadão era minha folga, domingo ficava de boa e segunda-feira eu voltava pra escala, então eu era escalonista. Falava, qual é a sua função? Escalonista. Eu fazia escala e E plantonista. plantonista de Não domingo. era ao mesmo tempo, mas eu tinha os dois profissões. Que história, Por isso cara. a história do escalonista. Que história. E hoje lá na Praxo, qual que é a sua função lá na Praxo hoje? Hoje eu tô na equipe de planejamento operacional, a equipe do Heitor Ponce. Abraço, Heitor, meu coordenador, ele é o coordenador da equipe. Nós somos em 3, eu e mais 2 pessoas, somos 2 analistas. Nós somos analistas de suporte. A gente presta o suporte do sistema Globus, exclusivamente do sistema Globus. E planejamento operacional atende módulo de escala, urbana e rodoviária, são 2 escalas, para quem Completamente não são diferentes. diferentes, são 2 escalas diferentes. Tem o escala urbana e escala rodoviária que são diferentes, são operações modais diferentes. Plantão urbano e plantão rodoviário também são diferentes, cada um Completamente lê o outro. diferente. E fretamento. A gente atende o módulo de fretamento. Então hoje eu trabalho como suporte, a gente está trabalhando atualmente até como home office, né? Hoje eu estive aqui em São Bernardo, por causa do convite, tô aqui. Mas a gente trabalha home office e eu sou suporte, presto suporte, consultoria desses módulos hoje do Globus. Já teve gente aqui que eu vi falar de Globus, já deve ter alguém que está assistindo aí usa o sistema Globus. Precisar de mim aí na escala e plantão, pode contar comigo, Vai liga para mim começar a lá. aparecer pedido lá no suporte, hein? Pode Pode Mas esperar, você acredita que lá no porque- curso lá teve gente que anotou e falou, cara, eu tô com um problema lá, você quer anotou meu número lá e ligou pra mim depois. Agora pode ser que vire um negócio insuportável, tá? Porque os caras Aí têm ligou. dúvidas e tal, eu tento resolver, mas eu não sou... Eu já disse, eu conheço um pouco da gestão e tal, da prática. Gente, o que eu puder ajudar, pode Ó, contar comigo, o eu tô cara aí pra tá aqui. ajudar.
Deixa o comentário aí aqui nesse vídeo. Deixa o comentário. Ó, Mauri, tô com um problema E aqui. se eu já ajudei alguém, deixa um comentário legal Deixa um também. comentário Eu devo bom ter também. ajudado alguém aqui também. Não é possível que eu não tenha ajudado alguém nessa vida, né? Mas. A Mauri é um cara, gente boa demais. Tem história pra contar aqui demais. Ih, cara, se a gente fosse contar mais, se você falar assim, puxa mais história aí de cobrador, puxa mais história a aí. gente já tá no tabelão aqui, já passou estourou de o tempo. Pô, eu tava mesmo preocupado aqui se ia chegar a 1 hora, cara. Tô feliz, então, tá bom. Cara, diz aí, quais são os planos da Mauri agora lá na Praxio? Vai continuar no café com... Vai pra Lisboa também? Não vai pra Portugal? Será que A eu vou Praxio tá em Portugal agora, não é tá em isso? Portugal. Agora a gente tem um cliente lá. Já começou a implantação desde 1º de janeiro, já tá implantando o Globus lá. Uma empresa chamada Aviação Alvorada, né, em Lisboa, em Portugal. Eu tenho acompanhado pela Recentemente teve esse redes. evento aqui, ó, do Café com Café Lisboa com lá. Gestão. Isso, teve lá com o Valmir lá. E a Marise Praxio participou. Academy também. O Almir teve no curso de gestão de operação. Exatamente. Falou um pouco disso lá e tá rolando lá. Eu sou analista de suporte, tá? Então tô aí. Se a Praxio, eu sou movido a desafios, como eu já falei. Você pode dar aula na Praxio Academy. A Praxio já me deu alguns desafios e todos os desafios, graças a Deus, que eles me passaram até hoje, eu fui lá e, pelo menos, eu acho que acredito eu que tenha ter feito o meu trabalho lá, sim. E se me convidar para esse convite, participar desse evento aí em Lisboa, em Portugal, tô aí, então não tô contando. A família Praxio sabe que pode contar comigo. Maravilha. E se o Deus quiser, é a empresa que eu pretendo aí levar, me aposentar, se Deus quiser. É uma empresa muito boa de se trabalhar, uma empresa familiar, uma empresa muito gostosa de trabalhar. Ainda bem que você foi pro Busão, né? E agora foi pra BGM, voltou pra Via Sudeste, uma grande empresa também. Tá na Praxio agora, nem se fala, uma grande empresa. Ainda bem que você abandonou as fitas de vídeo lá, né? Porque acabou depois, né? Não, então, você já pensou? Os streams da vida aí teria me acabado. Ainda bem que você não investiu tudo Não, cara, ainda. A tecnologia, ele ia estar trabalhando na Netflix hoje. Era bem capaz de alguma maneira eu ia ter que me virar, né? Eu ia acabar me virando. Ia estar no stream. Mas você vê como é que é destino, né, cara? Eu tava no videolocador e de repente cobrador e daí, filho, a vida foi... Chegou aqui. Me levou hoje tá aqui cá. no Podbus 64. É muito bem-vindo aqui. Volte Obrigado. quando quiser. Pô, fico feliz. Deixa aí seu abraço aí, pessoal da Praxio, da família, do pessoal que é diesel na veia, das garagens. Deve ter bastante. Você deve dar suporte para muitas empresas de ônibus aí. Legal, eu fico feliz, novamente agradeço pela oportunidade, o convite, espero que tenha sido bacana para você. Para mim foi demais. O conteúdo aí que tenha sido, espero que tenha bastante visualização. Deixa a curtida, compartilha, tem que fazer tudo. Você vai chegar na Praxio lá nos grupos e falar, sim. tem que curtir, compartilhar, põe no grupo da empresa, manda pro cliente, faz tudo. É isso aí. Para quem não me conhece, geralmente já tem costume de falar comigo pro suporte, né, por telefone, não sabe quem eu sou, tá aqui, agora vai me conhecer. Os caras vão te conhecer pela voz aqui no vídeo. Vão capaz de conhecer. Nossa, mas é isso aí que é ele, né, sou eu. Esse é o cara. Mas assim, Alex, fico feliz por ter participado, obrigado mais uma vez pelo convite. Quero mandar um forte abraço aqui. Agradecer. Vamos começar os agradecimentos aqui. Não poderia deixar de agradecer a família, óbvio, minha família, que tá sempre me apoiando, não ia deixar de apoiar agora. Um forte abraço, a minha esposa Carla. Beijo, te amo, meus filhos lindos, maravilhosos, Nicolas e Giovana. Agradecer ao Heitor Ponce, que é o meu coordenador lá. Heitor, obrigado pela oportunidade, obrigado pelos ensinamentos, obrigado por esse cara, você ser um cara incrível que você é, tanto profissional quanto pessoal. Ele sabe disso, eu falo isso pra ele. Ele é um cara fora de série, sensacional. Muito obrigado pela oportunidade, pelo aprendizado, por estar aqui hoje. A minha equipe de planejamento operacional, Gabriel, a Laiane, ao Everaldo, que é da implantação, tá ali com a gente, o André, Vitor, Danilo, cara, se eu começar a falar os nomes aqui, vou além. Show, bela equipe. Mas todo mundo, a minha equipe toda que me ajuda, que sem eles eu não sou nada também, não sou ajuda e tal, mas tem uma equipe ali por trás ali me ajudando também. Sozinho então, não põe a frota pra rodar nem ferrando. Não vou, exatamente. Então, eu agradeço demais a minha equipe, tem essa equipe, a família toda Praxio, não quero comentar nomes aqui, mas toda a família Praxio, obrigado por vocês darem essa oportunidade para mim também, por estar aqui hoje. E a você, me agradecer mais uma vez e tô aqui, se você precisar de mim mais uma vez, e aí fico à disposição, caso você precise, sabe agora da minha história, um pouco, participou da minha história, precisar de mim e eu puder ajudar, pode contar comigo, eu tô aqui para te ajudar. Obrigado, mais uma vez, obrigado, fico muito feliz de ter participado. Mauri, eu fico feliz demais com a sua presença aqui, né, e
eu acho que a nossa história se conecta. Teve bem. muita coisa que a gente... Muita coisa que você ouviu lá no curso e eu ouvi agora aqui, né, nessa entrevista. E eu falei, eu vou me segurar porque eu queria contar histórias também. E eu falo pra dessas caramba, coisas. você viu que eu falo pra caramba. Se deixar, eu falo pra caramba, mas... Que bom, eu fiquei Eu feliz espero demais com a que tenha. presença aqui. Assim, muito honrado com a sua presença aqui, representando não só o profissional que começou lá como cobrador e que virou, né, um grande profissional do transporte, né, da logística ou da mobilidade urbana, seja lá, chamem como quiser, e está numa grande empresa que é a Praxio, hoje o BNS Tech, não é isso? E eu Isso queria aí. deixar um grande abraço para todo mundo lá, dizer que, infelizmente, a nossa viagem precisa chegar ao fim. Aí vai faltar um abraço para alguém. Mas a nossa viagem precisa chegar ao fim. O Amaury é um cara que tem muita história. Eu brinquei aqui e de verdade a gente poderia ficar aqui mais horas e horas trocando Pô, ideia. que legal, cara. Fico feliz de ter. Eu fiquei feliz demais com o que a gente conseguiu, com o bate-papo que a gente conseguiu trocar aqui. Mandar um beijo para a família, para toda a família lá. Família Praxio tá aqui, ó. Opa. Saúde. Saúde para todos da família. Praxio, fiquem com Deus. Agora a gente tem que fazer o quê? Fechar a porta, soltar o maneco e ir pro próximo. Que Deus abençoe seu retorno. Amém. Que Deus abençoe sucesso. Amém. Sucesso na Praxio, na família. Obrigado. E a gente vai estar junto até depois da última viagem. Amém. Fiquem Tchau, com gente. Deus. Até Obrigado. mais. Amém. Tchau, tchau.